Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. One Piece, a aventura irreal. Capítulo 1. Vamos, querido, último set. O menino disse enquanto empurrava a pedra enorme de seu peito para cima e para baixo. O menino era minúsculo comparado à pedra que ele estava levantando e mesmo assim ele estava fazendo isso. O último. O garoto disse, cerrando os dentes enquanto o afastava do peito. Sim, querido, leve. Com isso ele jogou a pedra para o lado e ficou ofegante no chão. Seu peito subia e descia com um ritmo, e o suor escorria por todo o seu corpo. O chão grasnou um pouco quando a pedra atingiu o chão. Deus, foi um bom treino. Ele já estava sentindo seu peito queimar. E é um PR, então é o dobro da diversão. Ele disse, rindo com sua risada estranha, xixixi. O menino tinha cerca de 14 e 15 anos. Do sorriso bobo à cicatriz costurada sob o olho esquerdo, era óbvio quem ele era. Ainda mais quando ele se sentou no chão e usou seu icônico chapéu de palha. O nome dele é Monk D. Luffy. Mas ele não era daqui. Ele era do mundo real. E coisas aconteceram e agora ele estava aqui. Já se passou um mês e ele aceitou essa realidade. Não havia como voltar atrás, então ele só poderia seguir em frente. Foi difícil de aceitar, mas depois de caminhar pela interminável sala branca por sabe-se lá quanto tempo ele finalmente conseguiu vir aqui. Então ele não estava tão chateado. A última coisa de que se lembrava era de algum jogo estranho na internet. Sim, não é o seu Isekai padrão. Nenhuma morte com uma história muito complicada ou ser esmagada aleatoriamente por Traxama. Isso não foi estranho. Mesmo que não fizesse sentido, aconteceu dessa forma. A última coisa que ele lembrou foi do jogo avisando sobre os perigos do mundo One Piece e seu fone de ouvido atacando seu rosto. Seu formato se transformou ao ser preso ao seu rosto. E antes que ele percebesse, ele estava em uma sala branca. O lobby, onde ele teria que esperar até que os chamados servidores voltassem. E a sala era basicamente uma tortura branca para ele. Não havia ninguém lá. E depois de passar, quem sabe quanto tempo lá, ele finalmente foi trazido para o mundo de One Piece. De volta à Terra, ele não tinha família, bem, nada que valesse a pena mencionar. E honestamente ele não se lembrava de muita coisa. Sua tortura branca bagunçou suas memórias, além de algumas informações importantes que ele não sabia muito. E isso incluía seu nome. Parece que seu cérebro pensou que seu nome não era importante o suficiente. Mas ele não estava reclamando. Depois de passar, sabe-se lá quanto tempo, no lobby, ele deixou de questionar a realidade da situação. Este mundo poderia muito bem ser uma simulação sobrenatural, mas ele se importava? Não. Ele aceitou. E não foi ele quem desistiu da chance de uma grande aventura, mesmo que ela demorasse muito para começar. 3 anos para ser exato. De certa forma foi uma coisa boa. Ele tinha alguns anos disponíveis e iria tirar o máximo proveito disso. Os piratas do Chapéu de Palha seriam grandiosos como nenhum outro. Uma verdadeira viagem para o futuro Rei Pirata. Não, o Rei Pirata mais forte. Havia outra razão pela qual ele aceitou este mundo. Mesmo que ele tenha sido arrastado até aqui por uma chamada pesquisa na internet que era um jogo One Piece. Super realista disfarçado. Você vê, ele teve um sonho. Ele queria ser o mais forte da Terra. E quando era um jovem levantador de peso ele já estava fazendo nomes, mas fora isso ele não tinha nenhum objetivo lá atrás. E mesmo que ele possa realizar seu sonho lá atrás, fazer isso aqui, tornar-se o homem mais forte do mundo seria algo pelo qual ansiar. Seja Barba Branca ou Kaido, ele iria vencer todos eles. E reivindique o lugar como o mais forte do mundo. E enquanto ele estivesse nisso, ele faria questão de pegar o One Piece. O rei mais forte dos piratas soa bem. Então ele aceitou. Treinando de novo? Uma voz gritou tirando de sua reflexão. Foi Ace. Ah, olha quem voltou, Luffy disse revirando os olhos, sem se levantar do chão. Sim, mas você não vai parar de me incomodar se eu não for embora. Ace disse, cruzando os braços. E antes que você diga não, não vou me juntar à sua equipe. E ponto final. Ele tentou recrutar Ace para sua própria tripulação? Sim. Por quê? Porque Ace era forte. Quero dizer, estou muito mais forte do que quando estava de volta à Terra. Luffy pensou, e ainda assim Ace era mais forte que eu. Claro, eu gostaria que ele se juntasse à minha tripulação. E também o salvaria de uma morte prematura desta forma. Mesmo que este mundo seja diferente do One Piece que conheço, ainda deve ter algumas semelhanças. Ele esqueceu de mencionar que este mundo seria diferente porque ele escolheu a linha do tempo do desenvolvedor naquela pesquisa estúpida. Sim, ele estava meio fudido. De qualquer forma, ele conseguiu as memórias originais de Luffy, mas acessá-las foi uma grande dor de cabeça. Literalmente. Talvez seja porque ele só teve esse corpo por cerca de um mês. Ele não questionou a lógica por trás disso. A lógica do anime prevalece e tudo. Então fui em frente. Enfim, mesmo sem a influência das memórias de Luffy, Ace era alguém que ele salvaria. Ele era o irmão que ele nunca teve. Aventurar-se pelas antigas memórias de Luffy era como assistir a um filme em primeira pessoa. A única desvantagem era uma dor de cabeça terrível. Este mundo deveria ser diferente. Então ele estava tentando ver se alguma coisa nas memórias de Luffy mudou ou não. Mas Luffy não precisava disso para desenvolver um vínculo com Ace. Ele passou apenas um mês com ele. Mas Ace o tratou muito bem. Como uma família de verdade. E como um órfão crescendo. Ele sabia que tinha que manter o vínculo. Porque era a coisa certa a fazer. De volta à Terra, ele tinha cerca de 21 anos, então era estranho quando um garoto de 17 o tratava como um irmão mais novo. Mas ele era tratado como um membro da família, então ele não ficou tão chateado. Ele estava feliz de certa forma. Ei, não me venha com essa cara, Ace disse, irritado. Eu já disse isso, vou embora hoje, e não quero que você me acompanhe assim. Oh sim, Ace iria começar sua jornada. E ele já se sentiu triste com isso. Luffy, não seja um bebê. Ele rapidamente balançou a cabeça. Ele não iria impedir Ace de ter sua própria jornada. Quem disse que eu sou um bebê? Você é o bebê. Ace riu. Bem, algo nunca muda. Antes de suspirar, às vezes você me preocupa, Luffy. Ele disse, não se preocupe comigo, ficarei bem. E você conhece a promessa, certo?
Luffy acenou com a cabeça 3 anos. Ele disse, quase por instinto. Ace acenou com a cabeça, colocando a mão em seu ombro. Certifique-se de ficar forte, ou posso simplesmente levar o título de Rei dos Piratas. Luffy instintivamente acenou com a mão. De jeito nenhum. Eu vou ser o Rei dos Piratas. Ele disse, com um sorriso cada vez maior. Não só isso, eu serei o Rei dos Piratas mais forte. Ace apenas sorriu. Esse é o Luffy que eu conheço. Ele não iria mentir. Iria sentir falta do menino sardento. Luffy estava na praia, todos tinham ido embora e ele nem conseguia mais ver o barco de Ace. Na verdade, ele estava um pouco preocupado. Ele estava aqui e isso poderia causar um efeito borboleta imprevisto. Na verdade, ele estava preocupado com o garoto de 17 anos que acabará de sair. Ace havia começado sua jornada e ele não podia fazer nada além de desejar-lhe boa sorte. Isso também fez Luffy pensar sobre o que deveria fazer nos próximos anos. Depois de vir a este mundo, ele evitou usar suas habilidades de borracha, a menos que estivesse preso em alguma situação de merda. Como ficar preso debaixo de uma pedra daquela vez. Mas agora se ele quisesse ficar forte, ele precisaria usar cada uma de suas habilidades. Luffy esticou os dedos curiosamente, parecia estranho, mas ao mesmo tempo parecia familiar. Ele precisaria se acostumar com sua habilidade. Além disso, ele olhou para o lado, pegando o cano de metal enferrujado e surrado. Ele não iria parar de usar uma arma. Ele seria forte, mas ao contrário de Luffy, não seria descuidado. Coisas afiadas eram a ruína para seu corpo de borracha. E ele usaria uma arma se algum dia enfrentasse um espadachim habilidoso. E foi bom que ele pudesse fazer alguns truques instantaneamente com o cano. Ao contrário de sua Akuma no Mi, ele herdou o uso de um bastão do Luffy original. Então ele iria continuar com isso. No futuro, ele planejava ir para a Rota Katakuri ou para a Rota do Barba Branca. Ter uma arma com um nome legal foi bem legal, você sabe. Também ampliaria seu arsenal de habilidades. Capítulo 2. Algumas semanas depois da primeira recompensa de Ace, Luffy estava no bar de Makino bebendo uma limonada, quando a porta do bar foi aberta com um chute. E por alguma razão, Luffy sentiu medo. Um arrepio percorreu sua espinha enquanto ele engolia a comida que estava mastigando. E com hesitação, ele olhou por cima do ombro, já suando. Nas últimas semanas ele lutou contra ursos e algumas feras selvagens, mas desta vez ele estava realmente sentindo medo, junto com algum carinho? Como isso funcionou? Não foram emoções anteriores de Luffy ou algo assim, foram instintos básicos. Onde está o Ace? Um homem de meia idade gritou. O referido homem também tinha a constituição de um gigante. O homem tinha pelo menos 3 metros de altura e músculos enormes. Mesmo que Luffy soubesse disso, era estranho ver pessoas gigantes. Falando por aí, esse mundo também não parecia real. Bem, de certa forma aconteceu. Tudo era mais vívido, animado e realisticamente artístico, se isso pudesse ser dito. De certa forma, tinha seu próprio charme. De qualquer forma, o problema é que a pessoa que quebrou a porta não era um gigante. Não, era o avô dele. Ao ver o homem, Luffy sentiu uma infinidade de emoções. Ele havia repassado a maioria das memórias de Luffy nas últimas semanas, então mesmo nunca tendo conhecido Garp, ele já sabia o suficiente sobre ele. E honestamente ele respeitava o cara. Ele não passou pelas emoções ou sentimentos de Luffy, então ele também teve que agir com cuidado, e talvez um pouco infantil, ou Luffy, na frente dele. Ele não queria ser descoberto por uma mudança repentina de personalidade. Mas novamente, mesmo sua personalidade anterior não era muito diferente da de Luffy, então sim, parece que ele não precisava agir muito. Ainda assim, ver Garp tão grande e alto construído como um gigante. Isso também o deixou com ciúmes, uma sensação estranha de se ter. Mas isso foi dado, depois de vir a este mundo ele perdeu todos os músculos que havia criado ao longo de anos de trabalho duro. Perdê-los é uma bola difícil de engolir. Mas se ele pudesse ficar assim quando fosse mais velho, então valeria a pena. Mas olhando para as pernas do seu suposto avô, ele definitivamente não iria pular os dias de pernas. Ei, vovô, Luffy disse lembrando das memórias de bater cabeças. Isso foi honestamente doloroso. A pancada na cabeça foi quase letal e Luffy realmente não queria experimentá-los. A Ace não está aqui. O homem estreitou os olhos olhando para Luffy. E onde ele pode estar, pirralho? Quem sabe? Mundo grande. Ele começou a suar, e isso não foi por saber que esse homem poderia enfrentar o Rei Pirata. Era daqueles chamados punhos de amor que ele não queria experimentar. Mas asterisco bunha asterisco. E ele sentiu exatamente isso. Inteligência artificial. Seu vovô fedorento, isso dói. Luffy gritou, agarrando sua cabeça. Foda-se, esse velho bate como um caminhão. Por que eu estava sofrendo de novo? Ah, sim, porque um dos meus supostos irmãos começou sua jornada pirata. Bem, foda-se ele. Mas novamente, se ele descobrisse que Sabo era um revolucionário, poderia arrastá-lo para Marineford e começar sua carreira como fuzileiro naval. E então veio outro, asterisco bunha asterisco. Ai, por que foi isso? Você não estava prestando atenção, Luffy. Garp disse. Por que aquele pirralho se tornou pirata? E aqui estava eu, tentando treinar vocês para serem fuzileiros navais. Eu não serei um fuzileiro naval. Luffy rapidamente segurou sua boca agindo como se nunca tivesse dito isso. O que é isso? Garp perguntou. Você disse alguma coisa? Luffy balançou a cabeça apressadamente. Garp acenou com a cabeça antes de se sentar no bar. Makino, me dê um almoço. E Luffy, você quer alguma coisa? Carne? Luffy inclinou a cabeça e Garp assentiu, ainda carrancudo e irritado. Claro, você iria querer isso. O homem zombou. Carne para 2. Bem, pelo menos ele iria conseguir outra coisa para comer, em vez de uma surra. Luffy foi visto deitado em uma clareira dentro da floresta. Ao seu redor havia pelo menos centenas de monkeys de tamanho humano nocauteados. Alguns estavam ao seu redor, enquanto outros estavam nas árvores. Caramba, havia até uma pirâmide de monkeys nocauteados, uns em cima dos outros. Então você ainda está usando seu cachimbo. Garp disse não muito longe dele, cutucando o nariz. Achei que você não fosse mais usar isso. Luffy se apoiou em seu longo cachimbo enquanto se levantava, ainda bufando e bufando. Baixa diferença. Asterisco Ain. Quero dizer, minha fruta do diabo não é nada de especial. Então eu tenho que ser criativo. Ele disse entre suas respirações.
Claro, ele sabia o quão especiais eram seus poderes de frutas, mas ele não precisava comercializá-lo. Garp ergueu uma sobrancelha. E aqui pensei que o intelecto da família dos Monkeys saltou uma geração. Vá, nada. Garp então se levantou. Estou saindo hoje. É melhor você não sair da ilha sozinho. Não preciso que você repita o que Ace fez. Não vou, disse Luffy. Ainda tenho 3 anos. Ele deixou escapar. Seus instintos de Luffy o matariam. Garp fez uma careta de frustração, mas antes que pudesse dizer algo, Luffy falou: Vovô, quem é meu pai? Ok. Essa era a única maneira que ele conhecia de despistar o homem. Garp ficou surpreso com a pergunta. De onde veio isso? Bem, você sabe como Ace é. Você sabe quem é filho. Então eu queria saber que meu pai era? Luffy perguntou. Ele está morto? O menino parecia um pouco assustado. Atuar não é meu forte, mas espero que convença o velho. Não, disse Garp, já esfregando a cabeça. Ele suspirou ao ver Luffy se sentindo aliviado com a notícia. Então onde ele está? Posso conhecê-lo? Ele é um fuzileiro naval? Ele é forte? Qual é a Akuma no Mi? Ele faz cocô. Calha a boca, pirralho. Garp disse, massageando a testa. Muitas perguntas. Luffy cala a boca. Só posso dizer o nome dele. Garp disse, e Luffy acenou com a cabeça. Mas não diga isso a ninguém. Ele disse a última parte com uma expressão séria. Luffy assentiu lentamente. Sim, como se eu quisesse receber uma chamada de Buster na minha bunda. Bem, não agora pelo menos, lutar contra alguns vice-almirantes seria legal. O nome dele é Dragão. Ele é um dragão? Luffy gritou, exagerando, então comicamente apontou para Garp. Você fez isso com um dragão? Isso é nojento e incrível ao mesmo tempo. Garp cuspiu sangue antes de apagar as luzes de Luffy. Mas valeu a pena? Definitivamente valeu a pena. Por que você? O nome dele é Dragão. Monk de Dragão. Ele não é um dragão, Garp disse com uma marca na testa. E eu nem vou perguntar como você sabe sobre coisas de pássaros e abelhas. Estúpido, pirralhos crescendo rápido demais. E ele saiu com a irritação de volta no rosto. Luffy sorriu atrevidamente, cuspindo terra antes de se levantar. Ah, cara, isso doeu. Mas valeu a pena. Expulsar o velho foi muito divertido. Espere, vovô. Não me deixe para trás. Luffy então seguiu Garp, que acelerou mal-humorado. Depois que o dia terminou, um navio da marinha com cabeça de cachorro veio buscar o vice-almirante. Luffy, ao contrário de outras vezes, ficou: Oi, vovô. O que é agora? Garp perguntou. Quando você vai voltar? Garp franziu a testa com a pergunta, talvez por não ter se mudado de neto, depois de 6 meses. No seu aniversário. Ele disse, desta vez não irritado, apenas curioso. Por que, pirralho? Luffy disse antes de abrir e fechar a boca. Como ele deveria dizer isso? Não vou mentir, é um pouco embaraçoso. Apenas diga, pirralho. Garp resmungou. Você pode me trazer uma daquelas armas que parece um pedaço de pau, mas não é um pedaço de pau? E tem uma lâmina no topo. Luffy disse de uma só vez. Sim, perguntar algo parecia um pouco estranho e embaraçoso. Parece que estou me aproveitando dele. O que eu sou, vou me acostumar com essas coisas. Garp sorriu desta vez. Você quer uma lança? Esfregando o queixo. Ou uma naginata? Eu não sei. O que você conseguir. Tem que ser bom o suficiente para durar até eu ficar tão velho quanto você. Ele não tinha preferência. Queria uma arma pontiaguda caso não conseguisse aprender o Rokushiki nesses 3 anos. Além disso, ele estava em um mundo de fantasia. Gritar nomes e fazer golpes de espada seria o sonho de qualquer um. Mas em vez de obter uma resposta, ele foi atingido na cabeça. Ai! Por que foi isso? Quem você está dizendo, velho pirralho? Luffy lançou-lhe um olhar inexpressivo. O velho tinha ficado senil. Era oficial. E acertou outro golpe. Vou ver o que posso fazer. O velho murmurou enquanto começava a se afastar. Um pequeno sorriso nos lábios. Sim, eu quero o melhor. Luffy disse ignorando a dor aguda em sua cabeça. Garp sorriu um pouco pensando sobre as coisas. Sim, vou pegar um para você. Ele tinha uma em mente. Era a primeira vez que Luffy realmente queria algo dele e então ele precisava se exibir um pouco. Talvez isso despertasse no menino algum interesse pelos fuzileiros navais. Capítulo 3. 6 meses se passaram em um piscar de olhos. Luffy havia melhorado muito nesses últimos meses, com certeza não estava forte como Luffy estava quando começou sua jornada, mas estava chegando lá. 498. 499. 500. Luffy disse que havia uma pedra enorme 10 vezes maior em suas costas, e depois da última flexão, ele estava deitado na água corrente. Eu me sinto tão fraco. Ele estava em uma pequena cachoeira dentro da floresta, um lugar onde ele poderia relativamente treinar seus poderes não de Akuma no Mi. Esta também foi a razão pela qual ele estava ganhando força rapidamente. Ele pegou uma página do treinamento Wano do original Luffy e surpreendentemente funcionou bem. Como ex-levantador de peso, ele estava bem familiarizado com o monitoramento de seu ganho de força, mesmo que fosse pequeno, e fazer treinamento na água estava sendo ótimo para ele. Porém, ele não sabia se esse treinamento o faria ganhar alguma forma de resistência. Em geral, um usuário de Akuma no Mi não conseguia nadar debaixo d'água, mas havia uma maneira de se tornar resistente o suficiente para recuperar a habilidade de nadar? Parecia improvável, mas ele estava disposto a tentar. E não era como se ele tivesse que fazer um esforço extra. Rangendo os dentes, ele se levantou, removendo a pedra das costas. Recuperar sua força habitual foi incrível. E também foi bom que ele estivesse se acostumando com suas habilidades de Akuma no Mi. Treinar dessa maneira foi um incômodo. Ainda bem que ele tinha uma cachoeira na ilha. Um usuário de Akuma no Mi geralmente tinha que mergulhar 1/3 de seu corpo em água para começar a ficar fraco. Ao mesmo tempo, seus poderes de fruta do diabo não funcionariam. E isso seria um problema quando ele iniciasse a viagem, ele não conseguiria treinar dessa forma. E ele não foi estúpido o suficiente
suficiente para tentar se jogar no oceano em troca de pequenos ganhos. Isso seria imprudente e estúpido. Felizmente ele não herdou esses hábitos peculiares do Luffy original. Então ele teve que procurar uma maneira de ganhar pedras do mar. Ele deveria olhar ao redor do reino. E se isso não funcionar, ele pode sempre tentar se esgueirar até a nave de Garp e tentar a sorte lá. Embora ser pego fosse muito doloroso. 6 meses se passaram e o treinamento ficou meio chato. Claro que lutar contra feras gigantes que poderiam fazer com que os dinossauros idosos corressem pelo seu dinheiro era divertido. Mas mesmo assim ficou chato. Ele mal conhecia alguém na aldeia. Claro que Luffy conhecia os outros da aldeia, mas ele não o fez, e parecia estranho misturar-se com eles. Embora Makino fosse legal e ela não incomodasse constantemente como os bandidos. E ainda assim os bandidos e Makino eram a única vida social que ele tinha, fora as visitas repentinas de Garp. Talvez ele devesse comprar um animal de estimação. Isso pode ajudá-lo a se livrar de um pouco do tédio. Mesmo que ele não quisesse admitir, ele se sentia entediado quando os bandidos montados não estavam por perto. Então ele ganhou o hobby de pregar peças aqui e ali, só por fazer. Ter todo o tempo livre do mundo significava mais tempo para treinar. Não fez nada pela sua vida social, mas o tornou forte. Mas mesmo que ele constantemente se esforçasse mais, sem qualquer desafio o seu ganho de força teria retornos decrescentes. Ele estava seguindo a abordagem da rota do poder para as coisas, mas sabia que para os padrões deste mundo, não era o caminho ideal. Ele deveria pedir ao velho alguns conselhos de treinamento na próxima vez. A adrenalina que você obtém ao lutar contra um urso gigante não é brincadeira. Era quase viciante, às vezes, e concluiu que era a melhor forma de ganhar força. Mas já não havia tantos desafios na ilha. Ainda assim, ele adoraria que alguém lhe ensinasse algum combate real. O estilo de luta de Luffy era puro caos. Seu estilo de luta girava totalmente em torno de suas habilidades de Akuma no Mi. E ele era um levantador de peso na terra, não um Kikoshir. Ele realmente se arrependeu de não ter aprendido algumas artes marciais em sua vida passada. Hoje Garp ou vovô voltaria para a aldeia. E seria mentira que não estivesse animado. Ele estava esperando ansiosamente pelo presente de Garp. Mas novamente ele duvidava que lhe desse algo incrível. Mas quem sabe eu possa ter uma surpresa. Mas Luffy balançou a cabeça. De jeito nenhum eu conseguirei uma espada com nome, mas seria pelo menos melhor do que esses juncos. Ele disse olhando para a lança enferrujada e quase quebrada que estava usando. Ele foi ao reino de Goa e vasculhou todas as lojas, mas não conseguiu encontrar nenhuma arma decente. A lança que ele usava foi roubada de uma base da marinha no reino de Goa. Não era muito, mas tinha que servir. E ele não seria um usuário de espada. Isso era mais uma coisa do Zoro. Ele estava usando uma lança, pelo que parece não aguentaria muito mais tempo. Era uma arma que ele poderia usar como seu cachimbo, com o benefício adicional de uma lâmina na ponta. Luffy pegou sua lança e começou a caminhar até a vila. Já era meio-dia, talvez o vovô já estivesse lá. Ele precisava ser forte, e isso significava aproveitar todas as oportunidades que pudesse. Eu encontrei você, pirralho. Uma voz gritou, e Luffy olhou para cima e do céu viu um homem gigante descendo. Capítulo 4. Eu encontrei você, pirralho. Uma voz gritou e Luffy olhou para cima e do céu viu um homem gigante descendo. Luffy rapidamente pulou para trás com seu corpo de borracha e o homem caiu na frente dele, soprando poeira e quebrando o chão, criando uma cratera na cabaça. Vamos, vovô. Luffy gritou, levantando-se e tirando a poeira das roupas. Acabei de me lavar. Garp sorriu. Olha o que eu trouxe para você, pirralho. E o homem gigante jogou uma coisa grande em Luffy, que escapou por pouco, pois ficou preso no chão. Era uma arma embrulhada em um pano branco sujo. Dê uma olhada e veja se é do seu agrado. Ele não precisou de mais explicações, tirou a cobertura e um poste de metal prateado apareceu, e a lâmina presa a ele tinha cerca de 1 metro e 1,5 metros. Uma lâmina de um único gume. O desenho era para que a lâmina parecesse sair da boca de um dragão dourado e ainda tinha gravuras douradas. Foi um naginata, um tipo de lança japonesa. Barba Branca também usa uma. Mas não foi essa parte que fez seu queixo cair, não. Foi o fato de que esta era uma peça antiquada de Muzumi. O pano tinha escrito nela. Essa coisa era uma espada de grande qualidade. O pano tinha uma pequena descrição. Nome desconhecido. Descrição. Sendo uma das 21 espadas de grande qualidade, sua durabilidade é incomparável. A arma foi fabricada nas terras perdidas dos samurais. E foi usado por um pirata antes da Era de Ouro da pirataria. Havia outras informações, mas estavam borradas para ele ler. De jeito nenhum. Quem diabos daria esse tipo de arma a um garoto de 15 anos? Mas ele não estava reclamando. Luffy sorriu, pegando a arma que era um pouco grande para o tamanho dele. Ele vai crescer, e levantou-a. Ou pelo menos tentei. Aquela coisa era terrivelmente pesada. Barra. A arma é sua se você puder levantá-la. Garp riu ao ver a luta do neto. Acredite, Luffy, você ainda não é forte o suficiente. Barra. O que foi isso? Um roteiro de Thor? Claro, o velho não daria apenas para Luffy. Luffy finalmente desistiu, tentando levantá-lo. Ele virou a cabeça para o velho risonho. Por que não consigo levantá-lo? Ele poderia levantar uma pedra 4 vezes maior. Então o que há de errado com ele? Barra, porque você não é forte o suficiente. Por que você, Gomu não, pistola? O menino da borracha deu um soco com o braço esticado, apenas para ser desviado por um aceno de mão. Barra, não admira que você seja fraco, disse Garp, realmente irritando Luffy. Eu vou te ensinar a manejar essa lâmina se você se juntar à marinha. Sim, então você pode retirar isso e enfiar na bunda do Sengoku. Luffy disse apontando para a arma. Garp calou a risada e olhou para sua arma e depois para seu neto, antes que ele soltasse outra risada. Barra, estou gostando disso mais do que deveria. Você é realmente um bandido, você sabe disso. Ele resmungou. Não se preocupe, você vai crescer. Barra, lute comigo, seu velhote.
Velho velhote? E a luta garantiu, ou como sempre foi, uma aposta unilateral garantida. Ele estava melhorando, podia sentir isso, mas não chegava nem perto da força do velho. Maldito monstro, ele resmungou. Isso também o motivou a se esforçar ainda mais nos treinamentos. E então o velhote saiu, dizendo algo sobre não ter tempo suficiente para verificar a base da marinha mais próxima. Luffy se levantou, olhando para a arma. Ele agarrou o poste de metal prateado frio. Eu vou fazer você ser minha, um dia. E isso é uma promessa. Com isso ele deixou a arma lá. Ele tinha certeza de que, além de Garp, ninguém mais seria capaz de manejá-lo. E não é como se ele tivesse um estoque para guardar aquela maldita coisa. Cara, ter uma trapaça teria sido incrível agora. No dia seguinte, Garp voltou do nada. Ele poderia estar na base marítima do reino de Goa ou em seu navio pessoal. Luffy não sabia. Mas ele apareceu e queria arrastar Luffy para algum método não convencional de treinamento. Mas Luffy não queria nada disso. Ele queria fazer outra coisa. Venha, pirralho, vamos treinar um pouco. Você precisa de alguns músculos nesses ossos se quiser ser um fuzileiro naval como seu incrível avô. Garp disse, recebendo apenas um olhar irritado do garoto. E isso despertou a curiosidade de Garp. O garoto geralmente ia de cabeça e dizia o que pensava. Então ele perguntou, por que esse olhar? Você sabe que é um mentiroso, velho. E? O que você quer dizer com pirralho? Perguntou Garp apontando o nariz. É sobre a arma dele? Esse? Luffy tirou um papel de sua calça que tinha foto de um homem vestindo uma capa verde e uma tatuagem vermelha pintada no lado esquerdo. Não era qualquer jornal, era um pôster generoso do dragão revolucionário. Os olhos de Garp quase saíram das órbitas quando viu isso. E Luffy se perguntou como isso era possível, mas ele colocou esse pensamento em segundo plano em sua mente. Lógica de anime e tudo. Garp rapidamente pegou o pôster da recompensa. Como diabos o pirralho encontrou um pôster dele? Que diabos? Vovô, devolva, Luffy gritou infantilmente, chamando a atenção do fuzileiro naval, mas o velho ainda estava atordoado. E pegue aquele velho. Por que você não me disse que meu pai era um grande pirata? Garp piscou, olhou para o pôster e depois para o neto. Seu pai não é um pirata. Mentira. Luffy disse, pegando outra cópia do mesmo pôster de recompensa de algum lugar. Veja, ele ainda tem uma recompensa. Há tantos zeros, é ainda maior que o de Ace. É incrível. Ei, a propósito, quem teve uma recompensa maior, meu pai ou dele? Quer dizer, eu não sabia que ele era um pirata e tudo mais. Ele disse. Espere o quê? Garp então olhou para o neto, antes de descobrir que o garoto não sabia da coisa. Com um suspiro pesado, ele colocou a mão no ombro do neto. Ele não é um pirata. Ele é algo ainda pior. Ele é um revolucionário. O chefe do revolucionário, na verdade. Então ele é forte. Ele é perigoso? Luffy perguntou. Garp assentiu. Ainda mais do que Shanks. Garp assentiu novamente, de certa forma ele estava. Mas então ele olhou para Luffy, que tinha estrelas nos olhos. Oh, isso foi ruim. Garp pensou, nunca pense nisso. Isto é tão legal. Luffy gritou com estrelas nos olhos. Garp, é claro, bateu na cabeça dele com um punho do amor. Isso não é bom, pirralho. Isso é pior do que ser um pirata. Ele disse. E como você sabia que este era o seu velho? Luffy balançou a cabeça, evitando os sinais de uma concussão. Ele respondeu, eu não. Eu apenas procurei no meu estoque de posteres de recompensas e encontrei. Eu não sabia quem ele era. Luffy disse, olhando para Garp, mas a julgar pela sua reação. Ele é meu pai, não é? Garp zombou. Por que eu tive que cair no truque mais antigo do livro? E ultimamente ele estava mostrando sinais de inteligência. Ele só esperava que Luffy não seguisse os passos de seu pai. Estou ficando velho demais para essa merda. Capítulo 5. Sim, e ele é um pé no saco, disse Garp. Nem planeje ser um revolucionário. Não, estou bem. Ele sorriu. Serei algo melhor. O homem mais forte e o rei dos piratas. Garp pela primeira vez ficou feliz em ouvir isso. Era melhor ser um revolucionário. Mas então ele franziu a testa. Espere, você disse que tem um estoque de posteres de recompensas? Sim, Luffy assentiu. Havia muitos deles na base da marinha. Base marinha? Garp disse, levantando o punho. Uma marca na cabeça. Luffy rapidamente fechou a boca. Merda. Na verdade, ele os encontrou lá depois de roubar algumas de suas armas e as guardou. Mas por que ele escorregou? Mal Luffy ruim. Você não é o ladrão que está roubando dos fuzileiros navais, é? Foi só uma vez. Luffy disse. Talvez 2 ou 3 vezes, mas foi acidental. Eu prometo, simplesmente escorreguei. Garp apenas suspirou. Tudo parecia uma coincidência. Pessoalmente, Garp não queria que Luffy soubesse quem era seu pai. E depois do que aconteceu com Ace, ele não queria que Luffy odiasse Dragon. Claro que ele não gostou muito do que o pirralho estava fazendo, mas foi um gol honroso. Mesmo que suas crenças pessoais estivessem mais alinhadas com as dos fuzileiros navais, Dragon tinha uma abordagem mais radical das coisas. No entanto, ele podia ver o porquê. Às vezes até ele questionava se estava do lado certo ou não. De qualquer forma, vovô, me ensine uma coisa. Luffy disse, um pouco infantilmente, ensine-me uma coisa e talvez eu te perdoe pelo seu erro. Ele disse, fazendo beicinho e cruzando os braços. E talvez eu nunca mais pergunte sobre ele. Ele murmurou a última parte. Mas Garp ouviu muito bem. Honestamente, ele estava disposto a dar qualquer coisa para impedir o garoto de perguntar sobre aquele homem. Shanks já era uma má influência. Ele não queria outra para seu neto. E o que pode ser isso, pirralho? Ensine-me. Luffy disse, apontando para os inchaços em sua cabeça. Como você é capaz de me machucar? Garp riu /. Ah, isso. Isso se chama aqui. Não que ele fosse capaz de aprender, é claro. Luffy sorriu com estrelas em seus olhos. Oh, então me ensine essa coisa de aqui. /. Em seus sonhos, pirralho. Garp disse, junte-se aos fuzileiros navais, vou ensiná-lo pessoalmente. Bem, era difícil treinar alguém em aqui se ele não tivesse uma força de vontade imensa para alimentar a coisa. Mas do ponto de vista dele, Luffy tinha muita força de vontade. Ele era teimoso e recentemente descobriu que estava se esforçando mais no treinamento depois que Ace saiu. E treinar assim e ser teimoso era a definição de força de vontade em seus livros.
Mas a questão é que Luffy não era forte o suficiente para aprender isso, ainda. Luffy fez uma expressão irritada. Vamos, vovô, me ensine algo legal. Luffy disse, algo que torna meus socos mais difíceis. Garp esfregou o queixo, então uma ideia lhe veio à mente. Eu não posso te ensinar aqui, mas posso te ensinar a próxima melhor coisa. E o Garp pulou alto, chutando o ar enquanto fazia isso. Então ele chutou de novo e começou a escalar o ar. Logo Garp voltou com um sorriso no rosto. Como foi isso, pirralho? Ele gritou. Ele iria ensinar seu neto Rokushiki não. Sengoku teria sua bunda. Mas ele poderia mostrar isso para que ele se interessasse pelos fuzileiros navais. Além disso, ele se sentiu um pouco mal porque a arma que ele deu a Luffy não poderia ser empunhada a menos que ele se tornasse forte o suficiente. Então ele poderia jogar 1 ou 2 ossos. Existem no total 6 dessas técnicas, elas são chamadas de Rokushiki. É preciso um corpo e uma mente fortes para aprendê-las. Legal. O menino tinha estrelas nos olhos, ensina-me. Oh, isso é fácil, basta chutar o ar. Garp disse como se isso fosse um fato. Ou junte-se aos fuzileiros navais. Seu rosto se transformou em um sorriso zombeteiro enquanto ele ria. Vamos, me ensine por favor, vovô. Luffy disse em tom suplicante, até lançando olhares de cachorrinho. Garp pousou vendo isso, mas não disse nada. Ele apenas cutucou o nariz com uma expressão chata, nem mesmo sendo afetado por isso. Depois de criar Makino, ele agora estava super resistente a isso. Não, descubra. Balharra. Apenas Dragon foi capaz de fazer isso, e foi quando ele treinou com os fuzileiros navais antes de abandonar a causa. E ele tinha certeza que Luffy não seria capaz de aprender. Garp sorriu, apreciando a expressão frustrada de Luffy. Mas ele ajudaria seu neto. Então ele tirou algo do bolso e jogou para Luffy. Era um pequeno caderno. Existem alguns treinos aqui que irão ajudá-lo com essa técnica. Eles são muito difíceis, mas aumentam a força do corpo em geral e farão com que você possa aprender essas técnicas interessantes. Claro, este livro foi apenas uma demonstração escrita por Zephyr. Eles eram meio raros de encontrar hoje em dia. Para usar o Rokushiki é necessário aumentar a força do corpo em áreas específicas, e só depois disso estará apto a aprender as técnicas. Este livro cobriu apenas a primeira parte. A segunda parte só seria viável se você fosse para Marineford e treinasse com um instrutor. Sengoku usou isso para fazer com que todos os bons candidatos aprendessem com Marineford. Então, ele estava basicamente dando ao garoto uma maneira de ficar forte e, segundo sua estimativa, se ele conseguisse ganhar força de acordo com o livrinho, ele poderia ter a chance de levantar a Naginata. Luffy sorriu antes de franzir a testa quando abriu o livro, e então olhou para Garp, mas não sei ler. Garp jogou a cabeça para trás e riu, eu sei. Barra. Ele disse, ensine isso sozinho. E seja rápido, vou retirar isso amanhã. Ele mentiu, daria uma semana ao pirralho. Deve ser o suficiente para motivá-lo a aprender a ler. Com isso ele começou a se afastar. Vou pegar alguns peixes para comer. Além disso, ele não estava preocupado, tinha certeza de que esses treinos construiriam um corpo para as técnicas do Rokushiki, mas levou anos para que os fuzileiros navais normais aprendessem, e isso era ter instrutores. Então, esta será a isca dele para pegar Luffy na marinha. Esta também não era uma técnica altamente avançada. Essa foi apenas a primeira parte. A segunda parte foi a mais importante, onde foi detalhado como realizar as técnicas. A segunda parte do curso precisava de um instrutor para demonstrar e corrigir os pequenos erros. Mas é claro, sendo os fuzileiros navais tão antigos, havia alguns livros aqui e ali que continham escritos sobre isso. E além da fonte marítima oficial ou de boas conexões no mercado negro, não seria possível conseguir isso. Então ele tinha certeza que Luffy não seria capaz de aprendê-los. Logo Garp perceberia o quanto estava errado. E um certo alguém estaria na sua cola por isso. Capítulo 6. Quando Luffy viu Garp sair, ele rapidamente examinou o pequeno caderno em suas mãos. Depois de se certificar de que Garp saiu, ele correu em direção ao seu esconderijo, sorrindo e rindo ao longo do caminho. Funcionou, suas habilidades de atuação funcionaram. Isso lhe deu algo que ele poderia finalmente usar para melhorar. Claro que agir como Luffy não era grande coisa, mas quando você quer ser Luffy e ser inteligente ao mesmo tempo, é outra coisa completamente diferente. Mostre muita inteligência e você será suspeito e mostre menos, e você é um idiota que não precisa de atenção. Quando ele veio a este mundo, uma das coisas que aprendeu foi que falava e entendia japonês fluentemente. Veio junto com as memórias de Luffy, mas ele não sabia ler nem escrever. Parecia que Garp não ensinou isso a Luffy. Bem, o velho sempre planejou fazê-lo ingressar na marinha e eles cuidariam disso. Mas o que o velho não sabia era que antes de partir Ace havia aprendido a ler e escrever com Makino. É claro que como bom irmão mais velho que Ace era, ele queria que Luffy aprendesse também. Mas o menino era muito turbulento para aprender qualquer coisa que exigisse que ele ficasse sentado por mais de 10 minutos. Mas esse era o velho Luffy, não ele. Então Luffy só teve que perseguir Makino para ensiná-lo. E ela o fez pacientemente, ele não era um especialista no idioma nem nada, mas em 6 meses ele agora sabia ler e escrever o básico. E agora Luffy só precisava de papel e caneta para copiar o caderno completo antes de Garp partir. Luffy obviamente imploraria a Garp sempre que o encontrasse para lhe ensinar sobre Haki. Mas ele tinha quase certeza de que o homem não se mexeria, aquele homem era teimoso como era. E isso estava dizendo alguma coisa. Mas isso não significava que ele pudesse entrar nas coisas com inteligência. Havia uma teoria da internet popular em seu mundo, onde se afirma que Luffy e os telespectadores não podiam ver a escuridão de Haki, porque Luffy não soube disso. Então, na Guerra do Cume, todos usaram o Haki, mas nós, os telespectadores, e Luffy não conseguimos ver por causa disso. É claro que isso excluía a lâmina preta de Miel, que tinha Haki permanente. Portanto, seu primeiro passo seria observar a mão de Garp toda vez que o homem gigante o atacasse.
Seu corpo de borracha aguentava todos os golpes, mas quando se tratava de Aki, ele sentia dor como um ser humano normal. Então, mesmo que fosse um processo doloroso, ele faria com que aprendesse sobre Aki. Além disso, embora ele oficialmente iniciasse sua jornada aos 17 anos, isso não significava que ele não pudesse obter ajuda externa. Ele não sairia da ilha, Ace o fez prometer isso. E como homem ele iria mantê-lo. Mas conseguir ajuda externa para a ilha deve ser fácil. Se ele jogasse bem as cartas e reunisse riqueza suficiente, ele tinha certeza de que poderia comprar algum guia de Aki no mercado negro. Além disso, ao examinar o livro, ele percebeu que se tratava apenas de condicionar seu corpo. Não houve menção às técnicas. Talvez ele também pudesse encontrar as técnicas do mercado negro. Quer dizer, tenho certeza de que Dofi Juker tinha algum guia sobre Aki circulando pelo mercado negro. Qualquer pirata que sobrevivesse um dia no novo mundo daria tudo para comprar e aprender essa merda. Ele pensou. Além disso, aquele cara tem um de seus companheiros de tripulação na marinha, então ele também deveria ter o Rokushiki com ele. Luffy olhou para o caderno em sua mão. Foi bem grande, e copiar seria um incômodo. Mas novamente ele era uma pessoa que não recuava diante de nenhum desafio. Mais ainda quando esse desafio está alinhado com seus objetivos. Não é um manual Rokushiki, mas foi a segunda melhor opção. Ele pensou para si mesmo. Se o Luffy original pudesse descobrir como Geppo e Soru, ou a sua própria versão, então eu também poderia. E isso tornará tudo muito mais fácil. Então ele iria começar com eles, enquanto isso, tentar entrar no mercado negro da ilha local e ver se conseguia alguma coisa lá. Mas novamente aprender todas as outras técnicas do Rokushiki pode não ser bom para ele. Mas ele poderia ensiná-los aos seus companheiros de tripulação no futuro. E este livro continha todos os exercícios necessários para uma pessoa atingir os requisitos básicos do corpo para as técnicas do Rokushiki. Ao contrário de pessoas como Oden, Kido ou Big Mom que nasceram fortes, Luffy não nasceu. Ele apenas treinou e travou inúmeras batalhas para se tornar forte. Claro que toda a travessura do escolhido estava a seu favor, como se seus poderes normais de Akuma no Mi se transformassem em algo quebrado. Mas ele teve que lutar para chegar a esse ponto. E seria difícil, mas ele iria se tornar forte o suficiente para poder agachar qualquer mosca na primeira parte da grande fila. No quartel-general da Marinha, um homem foi visto furioso. Ele bateu na mesa porque aquele Garp. Ele gritou. Não era outro senão o almirante da frota Sengoku. Por que você não o impediu de pegar isso se você estava lá? Eu me senti preguiçoso? As veias de Sengoku estavam prestes a saltar de seu crânio. Essa foi uma das espadas de grau da Era Rocks. Como almirante você deveria tê-lo impedido. Sim, eu parando o herói da marinha. Kuzan disse revirando os olhos. Ele ainda me trata como uma criança. E me daria um soco. Não, obrigado. Isso é muito chato. Ele então começou a se afastar. Não precisou fazer nada além de denunciar. Quem se importa com o que aconteceu com aquela velha relíquia? A maioria dos fuzileiros navais usava espadas e armas de qualquer maneira. Então isso permaneceu praticamente intocado. Você senta aqui, Aokiji. O Buda gritou. Vá descobrir onde Garp está e ligue para ele. E certifique-se de que ninguém descubra o incidente. Kuzan resmungou, mas assentiu mesmo assim. Por que eu tive que aguentar isso de novo? Ah, porque Garp era ex-sensei. É por isso, velho estúpido. Sengoku já estava com uma enorme dor de cabeça. O chamado herói marinho acabou de roubar uma das relíquias do Museu da Marinha. E como ele deveria explicar isso aos seus superiores? Foi bom que ninguém visitasse aquele lugar. Era basicamente um ferro velho para todas as armas inutilizáveis que os fuzileiros navais coletavam dos piratas. Os Gorosei construíram aquele lugar para sua diversão pessoal. E ele tinha certeza de que aqueles veteranos não se importariam tanto. Ou pelo menos ele esperava. Mas também o fez se perguntar como Garp se lembrava da arma. Mas então Sengoku lembrou que Garp foi quem pegou o portador anterior daquela lâmina. Talvez seja por isso. Sengu massageou as têmporas. Mas a questão principal era porque Garp precisaria disso. Sengoku não sabia por quê, mas tinha um mau pressentimento. Capítulo 7. Eu tinha razão. Luffy sorriu olhando para a balança. Nunca em sua vida ele teria ficado tão feliz em ganhar peso. Luffy estava com as mãos esticadas pelo menos alguns metros em direção ao teto, usando seu corpo de borracha. Ainda bem que o quarto tinha teto alto. Então, meu peso aumenta quando uso meus poderes para alongar ou expandir meu corpo. Isso significa que a densidade muscular e outras coisas também aumentam. Luffy murmurou. Ao treinar ele sempre conseguia exertar mais força quando esticava muitos membros. O Luffy anterior não conseguia ver a diferença, por ter os poderes da Akuma no Mi desde cedo. Mas ele podia sentir claramente a diferença de peso. Normalmente, dir-se-ia que é devido ao corpo de borracha, mas um corpo de borracha não deveria ser capaz de aumentar a massa de alguém quando esticado. Mas novamente mais tarde sua fruta do diabo foi revelada como um tipo Zoan. De qualquer forma, isso fez pensar e encontrou uma balança para testar sua teoria. O equipamento 3 de Luffy, socos gigantes, era uma verdadeira gigantificação de seus punhos que expandiriam tudo, músculos, ossos e até peso. E não foi só ele, outros usuários de Akuma no Mi experimentaram a mesma coisa, como a ponta monstro do cobre. Mas surgiu a pergunta por quê? Mesmo que a lógica não parecesse lógica no mundo de One Piece, havia uma coisa que era uma regra universal. Nada traz nada. Então de onde veio a massa adicionada? Ele chegou a duas conclusões. Uma delas era que a fruta dava uma espécie de núcleo de poder, que era denso e desafiava a gravidade, tornando-a leve. Sempre que um usuário de Akuma no Mi usa seus poderes, ele usa seus poderes do núcleo que está dentro, concedendo-lhes poderes sobrenaturais. Enquanto a outra teoria era que todos os usuários de frutas estavam de alguma forma conectados a algumas dimensões sobrenaturais que lhes conferiam poderes, como danças corporais. Então, novamente, quando o verdadeiro fruto de Luffy foi revelado, ele quebrou toda a lógica. Ele pensou, mas isso não significa que eu tenha que seguir totalmente o seu caminho. E este mundo era diferente, então tenho que me preparar para tudo. Despertar uma fruta levaria muito tempo, mas ele precisava de energia rapidamente.
Então é por isso que ele estava tentando aprender mais sobre os poderes de sua fruta. Talvez então ele estivesse perto de despertá-lo. Compreender como seus poderes funcionavam pode dar a ele a vantagem necessária para ganhar força em pouco tempo, trabalhando de forma inteligente como você diz. Luffy assentiu, agora ele precisava testar sua teoria. Ele olhou para a mão direita e concentrou seus poderes no polegar, ao invés de torná-lo longo, ele tentou fazê-lo expandir seu tamanho. Foi um pouco difícil e nada definitivo no início, mas funcionou, fazendo seu polegar parecer uma bola de beisebol inflada. Mas eu não soprei nenhum ar no meu polegar. Então, o que exatamente há nele? Sangue e músculos extras. Ele olhou para a balança e viu uma diferença notável. O peso aumentou. Foi estranho. Se fosse sangue e músculos extras, isso explicaria o ganho de peso. Mas também pode não ser o caso, a menos, é claro, que seu corpo esteja de alguma forma conectado a alguma estranha dimensão de borracha. Ele estava pensando muito sobre essas coisas. Basta jogá-lo como alguma lógica aleatória de anime e pronto. Ainda assim ele estava curioso. De qualquer forma, seu esforço foi interrompido por um grito repentino. Ei, alguém invadiu o quarto do príncipe de novo. Um guarda gritou passos já vindos das paredes. Bem, é hora de ir, disse Luffy. Então olhando para o príncipe nocauteado, foi o que, pela terceira vez, ele invadiu o quarto do irmão de Sabó e bateu nele até cagar. Divertido. Mas, novamente, Starry realmente tinha um rosto punível. Na primeira vez ele o fez apenas por fazer. Intimidar punks ricos era bom. É por isso que tive valentões na minha vida anterior. Não que isso tenha durado, é claro, depois que eu quebrei alguns dentes deles. Além disso, eu era um garoto falido pobre, então a lógica não bate. Ele deveria se apressar, ele já podia ouvir os soldados tentando arrombar a porta. Agarrando seu chapéu, Luffy começou a correr em direção à janela, antes de pular com toda a força. Seu corpo de borracha ajudou a dar o salto e quando ele estava no ar, ele chutou o ar e isso o fez pular no ar. Ele tentou novamente, mas desta vez falhou, escorregando ao iniciar a queda livre. Ainda assim, não posso fazer isso constantemente. Ele resmungou para si mesmo ao cair, esfregando o queixo em frustração. Bem, pelo menos é divertido fazer isso uma vez. Com isso ele esticou os braços para frente, agarrando um prédio próximo, cravando os dedos na parede, e usou isso como meio de se balançar para frente. Foi divertido balançar o ar dessa maneira, com certeza de que ele não era um Homem-Aranha. Mas essa foi a segunda melhor coisa semelhante ao Homem-Aranha, e foi muito divertida. Infelizmente só funcionou em áreas que continham áreas infestadas de edifícios. Encontrando as duas torres, Luffy enviou ambos os braços para frente e no ar, usando a tensão para se lançar ao céu. Enquanto voava, ele se endireitou como uma bala voando pelo céu e para fora do reino de Goa. Uau! Descendo na floresta, ele rolou para frente parando. Isso nunca fica chato, xixixi. Capítulo 8. Com isso Luffy começou a caminhar em direção à vila, vovô voltará em breve, então eu deveria parar de visitar os nobres por enquanto. Ele murmurou para si mesmo. Já se passou quase um ano desde que Ace saiu, e a única técnica Rokushiki que posso fazer é Soru e a pistola Finger. Preciso de ajuda real com as outras. Foi impressionante ele ter chegado tão longe, sem ter as técnicas oficiais. Ele sabia que seu corpo já estava apto para as outras 4 técnicas, mas ele precisava aprender essas técnicas em algum lugar. Atualmente ele estava tentando recriar o Tekai, corpo de ferro, e era por isso que estava investigando sua fruta do diabo. Tekai ou corpo de ferro salvaria de objetos pontiagudos até que ele aprendesse aqui. Depois de adicionar os novos exercícios à rotina, que ele recebeu de Garp, o corpo de Luffy começou a ter uma quantidade uniforme de músculos em todas as áreas. Claro que para isso ele precisava dar um passo a mais e fazer todos os treinos na água. Isso fazia com que ele ganhasse músculos mais rápido. Mesmo assim, a maioria de seus músculos pareciam meio instáveis, consequência de ter um corpo de borracha. Ele foi um levantador de peso em sua vida anterior, não um fisiculturista. Ainda assim, não ver seus ganhos foi uma espécie de decepção. Pelo menos ele estava ganhando força com isso. E cara, ele não sabia se essa fruta era dele, ou se ele era membro do clã D, mas sua recuperação foi insana. Esforçar-se demais não foi problema para ele. Ter um corpo esbelto também foi bom para aprender as técnicas. Veja, as técnicas do Rokushiki foram construídas para que o usuário tivesse equilíbrio em todos os grupos musculares. Na verdade, era um método bastante brilhante, que favorecia um corpo equilibrado. Então isso fez se perguntar como Garp, com tão poucos músculos nas pernas, poderia usar Soru. Seu avô, e pensando bem, a maioria dos personagens de One Piece tinham uma parte superior do corpo estranha e excessivamente desenvolvida. Talvez os músculos das pernas estivessem comprimidos. Mas novamente em seu passado, havia pessoas com constituição adormecida. Bem, eu não vou por esse caminho. Talvez quando eu estiver forte o suficiente, eu possa criar meu próprio Super Saiyajin lendário. Ele pensou bem, ele tinha uma técnica que fazia algo semelhante. Ainda assim, mesmo com seu treinamento, ele vem obtendo retornos decrescentes, algo que aconteceu anteriormente. Havia uma razão para isso. Ele não era um herói Vashu que treinou centenas de anos, não tinha esse tipo de motivação. Além disso, tira o chapéu para aqueles rapazes por fazerem isso, e para o cinegrafista que ficou com eles durante o treinamento. Mesmo que ele tenha passado um ano inteiro neste novo mundo de anime, ele estava ficando entediado com a rotina habitual. Caramba, até levar uma surra de Garp era melhor que o tédio. Deus, quão baixo eu caí. E a única razão pela qual ele foi capaz de se disciplinar o suficiente para treinar foi por causa da vontade de ferro e da teimosia do Luffy original. Isso ele felizmente herdou, junto com sua atitude boba. Felizmente ele não herdou a idiotice de Luffy. Além disso, em poucos dias o aniversário de Makino estava chegando. Então ele precisava conseguir alguma coisa, e por isso estava bisbilhotando a casa nobre. Sterry, irmão adotivo de Sabó, já foi nomeado sucessor por ser o próximo rei. E é por isso que ele estava brincando com ele. Também foi bom que ele tivesse um monte de coisas que precisavam ser liberadas. Será que Makino vai gostar dos brincos de diamantes ou da pulseira de diamantes? Ele se perguntou enquanto caminhava em direção à floresta abandonada, longe do reino. Vou dar os dois a ela.
Honestamente, o reino de Goa era uma mina de ouro. Havia um monte de ouro e outras peças de joalheria que estavam à disposição, e roubar daqueles nobres corruptos não o incomodava tanto. Ele já estava roubando deles há um bom tempo. Se ele conseguisse continuar assim, poderia ter uma boa quantia antes de iniciar sua jornada. Ele só precisava ter certeza de que ninguém visse seu rosto, ou seu avô lhe daria uma surra completa. Mas ele foi rápido o suficiente para que alguém visse seu rosto, além talvez de seu chapéu de palha. Ele apagaria as luzes antes que pudessem vê-lo completamente. E de certa forma, ele mal podia esperar que esses 2 anos passassem. Pela sua estimativa, ele estava um pouco atrasado quando Luffy começou sua jornada, então nos próximos anos ele irá contrariá-lo. Ele aprendeu todos os movimentos icônicos de Gomu Gomu no Mi, ou tantos quanto conseguia lembrar. Então ele estava se concentrando principalmente no Geppo, no qual ele estava tendo pouco sucesso. Ele poderia fazer isso de vez em quando, mas precisava melhorar. Ainda não tenho como fazer Teki Kami Tempest Kick. Bem, talvez eu pudesse dar o chute, se me prendesse até os ossos, mas Teki era outro negócio. E sem mencionar que o retorno da vida será muito difícil de aprender sozinho. Luffy pensou, suspirando interiormente, vovô virá em breve, terei que fazê-lo me ensinar algo. Mas convencê-lo seria uma chatice. Além disso, o fato de que ele não poderia simplesmente pedir ao seu avô, que era vice-almirante, para lhe ensinar o resto do Rokushiki. Então, Luffy planejou aprender outra coisa com seu avô, que seria igualmente útil. Capítulo 9. Ele também iria pedir a Garp uma enciclopédia de frutas do diabo. Ele não sabia se Garp lhe daria isso, mas precisava disso se quisesse tornar sua futura tripulação mais forte. E ele vasculhou o mercado negro de Goa. O preço até mesmo da versão mais básica da enciclopédia era absurdo. Enquanto Luffy caminhava, ele passou por onde a Naginata sem nome estava colocada no chão. Já se passaram 6 meses desde que ele conseguiu e ele não conseguia nem levantar aquela maldita coisa. Mas ele não estava aqui por causa disso. Ele olhou para cima e encontrou outra Naginata que era um pouco pequena em comparação, plantada no topo de uma árvore. Ele esticou o braço e agarrou, trazendo-o de volta. Esta era a arma que ele praticava há alguns meses. Ele dá o nome ao fio do chifre, em homenagem à lâmina esculpida que deveria ser feita de um chifre de rinoceronte de ferro. Uma boa que ele roubou do arsenal do Palácio Real, com isso começou a caminhar em direção às partes profundas da floresta. Ele ainda não conseguia levantar a Naginata sem nome, mas estava perto e podia senti-la. Não era um Mounir, era apenas pesado. E com força suficiente, ele tinha certeza que conseguiria usá-lo. Mas o mais importante, o que devo caçar hoje? Já faz um bom tempo que não como carne de boi selvagem. Luffy acenou com a cabeça para si mesmo e murmurou silenciosamente Soru. Foi muito divertido falar movimentos nomeados como um personagem de anime. Ele sorriu. E ele se foi, deixando para trás um rastro de folhas esvoaçantes. Alguns dias depois, o inesperado Garp chegou à vila de Foosha. E claro, ele foi primeiro ao bar do Makino para comer. Luffy estava correndo lá, sua Naginata, ponta do chifre, já amarrada em suas costas. Ele ficou com os bandidos da montanha ontem à noite. Amanhã seria o aniversário do Makino, então ele iria até lá para isso. Mas ele ficou surpreso ao ver o navio da marinha vindo das montanhas. O menino do chapéu de palha quebrou as portas do bar, ainda bem que era de aço, vovô. Você está de volta. Ele estava meio animado. Garp pode ser durão, mas toda vez que o visita, Luffy fica forte e claro, o garoto tem fome de força. Garp olhou para Luffy com comida na boca. Meu neto sentiu falta do querido avô? Ele perguntou com comida na boca. Sim, algo assim. Luffy disse, ok, por favor, me ensine algo legal. Ok. Não, eu não vou aceitar um não. Espere, você acabou de concordar? Luffy piscou incrédulo. Garp assentiu, pegando outro pedaço de carne e comendo completamente, até mesmo os ossos que havia nele. Você parece ter ficado forte, então se puder me impressionar, posso te ensinar uma coisa. Luffy felizmente esfregou a nuca, mas por dentro, o velho tem observation aqui, esqueci. Mas foi uma coisa boa. Enquanto pensava, Garp havia terminado a refeição e se levantou. Agora vamos levá-lo a algum lugar. Ao sair do restaurante, Luffy seguiu. Isso vai ser rápido, então prepare-se. Isso foi tudo que Luffy conseguiu dizer antes de Garp agarrar seu braço e pular no ar com uma velocidade avassaladora, e começar a usar Geppo para correr pelo ar. Alhahaa! Luffy não sabia quanto tempo havia passado, mas foi curto e ele mal conseguiu fazer nada com a pressão do vento fazendo-o balançar para salvar sua vida. Mas o menino aproveitou o tempo para observar como Garp movia os pés, correndo pelo ar. Embora ele estivesse tendo pouco sucesso, pois sua boca estava aberta e ele estava inflado como um balão. Logo o velho fuzileiro naval pousou, trazendo consigo um balão inflado humano, que não era outro senão Luffy. Garp soltou e o menino murchou, voltando ao tamanho normal, tossindo o resto do ar. Merda, cara, Luffy disse, claro, levando um soco na cabeça por causa disso. Não consegue nem vencer contra o vento e quer ser o rei dos piratas. O velho bufou. Na minha idade, eu estava até vencendo minha própria sombra. Ele disse como se isso fosse uma conquista que muitas pessoas tinham. Luffy olhou mal-humorado para o seu novo ambiente e não vou mentir, isso foi legal. Então, quando você vai me ensinar isso? Sengoku estaria na minha cola se eu te ensinar isso, disse Garp rindo. Eu vou te ensinar isso se você se juntar aos fuzileiros navais. Na verdade, você só será capaz de aprender se você se juntar aos fuzileiros navais. Ninguém pode aprender as técnicas do Rokushiki a menos que sejam os fuzileiros navais. Ele disse as últimas palavras com orgulho. Luffy realmente queria revirar os olhos, mesmo não dominando todos eles. Ele encontraria seu caminho e aprenderia todos eles. Quero dizer, até mesmo os chapéus de palha originais aprenderam as técnicas por conta própria. Mas também o fez saber que estaria em apuro se mostrasse suas técnicas na frente de Garp. E aqui ele estava tão acostumado a usar Soru, mas poderia tentar a nova técnica que estava tentando fazer. Ainda estava difícil, mas ele estava chegando lá. Relatório de avaliação.
Nome da arma, fio do chifre. Tipo de arma, naginata. Descrição, criada por um ferreiro famoso, que mais tarde criou uma lâmina com nome. A arma em si é muito mais durável e afiada do que as lâminas normais, mas está sujeito a perder a nitidez se não for bem conservado. Como foi feito a partir do chifre de um rinoceronte de ferro, possui propriedades autorreparadoras que ainda não foram vistas. Capítulo 10. Ok, agora derrote esses caranguejos. Estou com vontade de comer frutos do mar hoje, Garp disse enquanto cutucava o nariz. E antes que o garoto pudesse dizer qualquer coisa, ele chutou Luffy para fora do terreno elevado. Na verdade, eles estavam no ponto de ruptura de um penhasco, com cerca de 5 a 6 andares de altura. Mas para o velho Earo da marinha, era considerado normal jogar os netos daquela altura. O menino foi pego de surpresa, mas conseguiu cair de pé, caindo de pé como geleia. O que? Só então ele percebeu o ambiente, estava cheio de rochas pedregosas amarelas, o que parecia ser uma grande área marítima, e uma floresta destruída como se alguém estivesse comendo as árvores ou algo assim. Espere, não há pedras amarelas na ilha Down. Luffy disse, olhando para onde Garp estava. O velho estava sentado no topo do penhasco cutucando o nariz. Luffy olhou para ele, não estamos na ilha Down, estamos? Então você descobriu. Garp disse, inclinando-se, esta é outra pequena ilha que não é tão longe de casa. Bata nesses caranguejos ou não vou levá-lo de volta comigo. Ele sorriu, e isso fez o garoto estremecer, ele não estava mentindo nessa parte. Luffy engoliu em seco, e quis perguntar que caranguejos, mas se conteve quando as pedras amarelas começaram a balançar e grandes braços parecidos com árvores brotaram do chão. E agora na frente dele havia um mar de grandes caranguejos marinhos. Cada um deles era grande o suficiente para virar um caminhão com suas garras e eram enormes, com quase uma loja de altura. E parecia haver pelo menos uma centena deles. Garp então tinha um sorriso torto no rosto. Tente terminar antes do jantar. Eu não gostaria de deixar meu neto para trás assim. Ele disse enquanto bocejava. Pelo menos tente parecer genuíno. O menino resmungou. Luffy sabia que estava enfrentando perigo. Mesmo com a força que ganhou naquele curto espaço de tempo, não conseguiria vencer todos eles. E ele teve que fazer isso mesmo sem usar Soru. E ele tinha certeza de que a pistola de dedo não faria nada com a espessura do casco. Ele estava tão fudido. Vovô, acho que não sou forte o suficiente. Luffy disse honestamente. Todos eles pareciam bastante perigosos. Ele lutou contra animais de grande porte na ilha Down, mas era sempre um ou dois ao mesmo tempo. Não como este grupo enorme. Garp olhou para ele com a testa franzida. Você sabe que reclama muito. Se você não é forte, então seja forte. Que tipo de lógica maldita era essa? Sim, do tipo One Piece. Luffy cerrou os dentes, respirando fundo para se acalmar. Ele iria fazer um nome para si mesmo neste mundo e não iria recuar agora. Ele tirou sua naginata Oranzed das costas, olhando para os caranguejos. Velho, Luffy disse, sem olhar para o avô, eu vou vencer todos eles e voltar para casa. Então você vai me ensinar o que eu quero. Ele disse não, exigiu. Garp sorriu ao se sentar. Abri um saco de batatas fritas do nada e comecei a comê-las. Eu vou exigir isso de você. Ara. Mas quero que você me ensine a cortar aço. Luffy disse. Garp parou de rir e piscou para Luffy. Ele estava prestes a recusar e dizer que era alguma técnica secreta que os fuzileiros navais podem usar. Seria meio chato ensinar isso a ele. Muito trabalho. Mas Luffy foi rápido. Shanks me mostrou que era possível cortar aço. Luffy disse, fazendo o velho resmungar. E ele não era fuzileiro naval. Aquele pirata de 2 centavos e seu palito. Como eu faria? Então isso significa que os fuzileiros navais não sabem fazer algo que um pirata de 2 centavos pode fazer? Luffy zombou, preparando-se enquanto os caranguejos iniciavam sua marcha em direção a ele. Ele estava jogando em terreno desconhecido aqui, mas quem se importa, ele precisava ficar mais forte. E ele iria pegar um atalho se eles estivessem lá. E aqui pensei, meu avô não era um fóssil antigo da época de Roger. Aprender a cortar o roubo não só o ajudaria com sua naginata, mas também tornaria as coisas mais fáceis com Zoro. Ensinar-lhe que antes da grande fila seria uma bênção para o futuro. E como bastardo desavergonhado que era, ele aprenderia isso antes de partir da ilha Down. O que? Ele gostava de ser dominado e atirar em oponentes. Isso fez com que uma marca aparecesse na testa de Garp. Porque você? Não me faça descer aí e bater em você, pirralho. Ele bufou, quase destruindo o saco de batatas fritas que estava saboreando, mas tudo bem. Você venceu aqueles caranguejos amarelos e eu vou te ensinar isso. E vou te mostrar o que esse velho fóssil pode fazer. Ele resmungou. Luffy ficou um pouco preocupado com o método que o velho usaria para ensiná-lo. Mas ele tinha preocupações mais recentes. Um dos caranguejos amarelos veio rápido com as garras abertas e tentou agarrar Luffy. O garoto saltou para longe do perigo e no ar ele girou Gomu Gomu no Waraché. Esticar uma das pernas e acertá-la no rosto do caranguejo fez a criatura gigante se coçar um pouco, antes de tentar afastar Luffy. Luffy conseguiu pousar de alguma forma, usando sua lança para bloquear o golpe vindo do caranguejo gigante. Mas isso não fez o garoto fugir como esperado, ao invés disso ele se manteve firme com sua força desumana, mesmo que o chão quase o tenha enterrado. Luffy sorriu, então todo o meu treinamento não foi em vão. Ele disse enquanto rolava para o lado. É hora de levar a sério. Capítulo 11. Agora é a minha vez, senhor Siriguejo. Luffy gritou, antes de desaparecer de onde estava. E apareceu bem diante do rosto do caranguejo, agulha dinâmica de touro. Ele enfiou sua naginata dentro da cabeça, rompendo o crânio e atingindo o cérebro. Um golpe fatal, mas o caranguejo se esforçou para afastar Luffy, mas o menino por pouco evitou ser cortado pelos grasnidos, sendo esmagado no processo.
Mesmo assim ele conseguiu tirar sua Naginata a tempo. Pelo menos um deles caiu. E faltam mais 19. Podia-se ver que os braços e pernas de Luffy eram um pouco mais volumosos. Ele até parecia mais alto, enquanto seu corpo parecia mais nítido. E quando sua camisa caiu ele parecia um fisiculturista masculino, uma homenagem à sua própria paixão pelo fisiculturismo. Era um contraste com sua constituição esbelta. O menino deu um pulo antes de começar a correr para não dar aos caranguejos nenhuma chance de se unirem contra ele. Os caranguejos foram bastante espertos e começaram a atirar detritos em direção ao menino. Luffy evitou as pedras atiradas, mas também estava se contorcendo de dor. O recuo de sua técnica e os músculos de seus braços e pernas, que agora eram maiores, diminuíram novamente para o tamanho normal. Essa foi uma técnica para aumentar sua velocidade e força, expandindo seus músculos. Uma técnica que ele se inspirou no Nigorila do Zoro, mas para ele era o corpo inteiro. Com isso, Luffy poderia dobrar sua velocidade e força por um curto período de tempo. Mas tinha uma grande desvantagem, o recuo de usá-lo. Ele estava, em um sentido geral, expandindo ou esticando vigorosamente seus músculos para dar o máximo de força. E foi bem estressante. Era como se ele fosse estourar a qualquer hora, mas ele aguentava. Além disso, ele usou principalmente a técnica para usá-la com seu Soru, mas ele teve que usar isso sozinho. Isso lhe deu velocidade semelhante a uma versão não dominada de Soru. Mas olhando pelo lado positivo, ele poderia aumentar sua proficiência em Gomu Gomu no Mi com isso. Esta era uma técnica baseada em sua habilidade única. Um poder que ele poderia chamar totalmente de seu. Claro, essa técnica usava o básico dos equipamentos 2 e 3 de Luffy em um nível muito mais compacto. Então o aumento na força física não foi tão dramático. Mas isso tornaria seu corpo adequado para outras técnicas baseadas em equipamentos posteriormente. E ele o apelidou oficialmente de Gear 1. E totalmente original. Luffy olhou para os outros caranguejos e suspirou que demoraria muito para terminar isso. Ele nunca usou sua técnica ao máximo. Ele não era fã de dor, mas às vezes você tinha que se irritar. Bem, é agora ou nunca. Ele ativou sua técnica novamente e pulou alto novamente enquanto se movia em direção ao inimigo com uma velocidade vertiginosa. Para aqueles que estão se perguntando, ele se parece com o Homem-Cobra do Gear 4TH Luffy, sem os efeitos do Haki e do vapor. Você pode pensar assim, Gear 1 dá a Luffy mais músculos para que ele possa gerar mais energia, semelhante ao Nigorila de Zoro. E o Gear 2 faz seu sangue correr solto, aumentando sua velocidade. Em teoria, tanto o Gear 1 quanto o 2 podem ser usados ao mesmo tempo, mas isso é para o futuro. Por outro lado, Garp quase perdeu a cabeça quando viu Luffy desaparecer. Aquilo era Soru, mas quando ele observou com atenção, ficou pasmo. Seu neto parecia ter envelhecido 5 anos e seu corpo havia adquirido uma capacidade psíquica incrível. Todo o corpo do menino parecia feito de músculos. Um pouco de vapor saindo deles, suas veias aparecendo e até seu cabelo parecia estar em pé. Seu corpo outrora esbelto, que mostrava alguns sinais de músculos, agora era totalmente diferente. Garp ficou impressionado, ele tinha que dizer, e não foi apenas por causa do físico. Seu neto sabia pensar fora da caixa. Ele também suspirou de alívio, sabendo que estava usando seu corpo de borracha para melhorar todo o seu corpo e basicamente se fortalecer, não usando Sorou. Sengoku ficaria bravo se fosse esse o caso. Mas isso era quase metade da velocidade de um usuário Soru. Mesmo sendo impressionante, ele já tinha visto esse tipo de uso de poder antes, mas com o corpo de borracha de Luffy o garoto levou isso a outro nível. Ele tinha visto piratas e fuzileiros navais habilidosos usando esse tipo de tática baseada em músculos. Era uma forma simples de Senmei Kikan, Kami Bushin, mas parecia que Luffy descobriu sozinho. Ele quase se perguntou quanta velocidade ele ganharia se usasse sua nova transformação com Soru. Garp também observou que quando Luffy usava sua técnica para aumentar a velocidade, pouco antes de correr em direção ao inimigo, os músculos de suas pernas aumentavam apenas por um segundo, antes do garoto desaparecer. Garp sorriu, então ele não estava melhorando tudo. Ele sabia onde a bomba era necessária e a usou. Ainda bem que o garoto sabia usar a cabeça pelo menos na luta. E sem falar que ele já estava usando em combinação com sua Naginata enquanto os músculos dos braços de Luffy inflavam um pouco antes de golpear. Isso realmente deve funcionar bem com Soru e Teki. Garp até se perguntou se Luffy poderia descobrir Soru sozinho. O chute Tempestem seria fácil, com a quantidade de velocidade que ele estava gerando. Mas ele já era uma arma branca, então Luffy pode não precisar disso. Bem, não seria impossível. As notas de treino que ele deu a ele foram para construir músculos para as técnicas do Rokushiki. O garoto seria um ótimo fuzileiro naval. Talvez devesse jogar 1 ou 2 ossos nele. Talvez isso possa inspirar o menino a se tornar um fuzileiro naval. Luffy ainda parecia muito azedo por não conseguir usar sua talentosa Naginata. Mas com o progresso de Luffy, Garp tinha certeza de que poderia ganhar força suficiente para fazer isso. Capítulo 12. A luta continuou enquanto o menino usava sua grande velocidade para derrubar os caranguejos e acabar com eles rapidamente. Mas depois de terminar o número 15 do Senhor Siriguejo, os movimentos de Luffy começaram a ficar mais lentos e ele começou a bufar um pouco. E ele começou a parecer um pouco magro. Luffy estalou a língua, ele não tinha usado a técnica tão intensamente, e parecia que estava mostrando o inconveniente da técnica. O recuo foi forte para Luffy, ele precisava de 1 ou 2 pausas antes de usá-lo novamente. Em vez de seus músculos voltarem ao tamanho normal, eles encolheram, fazendo parecer magro, como se ele não comesse há alguns dias. Mas então ele percebeu algo, ele estava cercado. Os últimos 5 caranguejos o cercaram, mas hesitaram em atacá-lo. Luffy estalou a língua. Como ele iria conseguir isso? O menino do chapéu de palha enxugou o suor da testa. Preciso de algum tempo antes de poder usar meu equipamento novamente.
Aqueles caranguejos são muito mais resistentes do que pareciam. Meus socos e chutes não farão nada contra eles. A única fresta de esperança é que posso matá-los se cair sobre eles e perfurar suas cabeças com minha lâmina. Ele ofegou enquanto pensava. Mas cara, seria útil se eu pudesse praticar meu jepo aqui. Eu seria capaz de sair da situação difícil se pudesse. Mesmo que eu não tenha controle total sobre isso. Mas o velho iria interrogá-lo mais tarde. Ele pensou enquanto se posicionava e se preparava. Você tem cerca de 10 minutos restantes, pirralho. Mordendo os lábios, Luffy tentou se acalmar, não usando Soru, e agora isso. Foda-se, vovô, ele murmurou para si mesmo. Ele tinha certeza de que o homem estava se divertindo com suas batatas fritas e chá. Você disse algo, pirralho. Ele disse com um bocejo. Luffy ficou calado, velho estúpido e seu aqui quebrado. Ele suspirou, vamos Luffy, faltam apenas 5, você consegue. Mas não houve tempo, pois os dois caranguejos o atingiram com suas garras gigantes ao mesmo tempo. Garp observou Luffy se torcer como uma mola e pular alto, evitando o ataque dos dois caranguejos. Mas Garp se perguntou como o garoto evitaria ficar no ar. A resposta veio, quando Luffy esticou seus membros e agarrou o cadáver de um caranguejo caído para se puxar para trás, perdendo o ataque de um dos caranguejos que queria cortá-lo com as garras. Garp sorriu, o garoto era um lutador excepcionalmente talentoso. Monk DS prosperou na batalha. Ainda assim, sua estimativa estava certa. O crescimento de seu neto era meio antinatural. Ele estava crescendo um pouco rápido demais. Mas quando ele olhou como Luffy estava treinando, ele sentiu que o crescimento anormal fazia sentido. Luffy não estava mais jogando, estava sério, mais determinado. Mesmo Garp naquela idade não era como ele. Ele se sentiu orgulhoso por esse garoto ser mais talentoso do que ele e Dragon. Ele já podia ver o garoto ganhando fama na marinha. Mas se ele quisesse usar esse talento, ele sempre precisaria se esforçar bastante. Só depois disso ele poderia alcançar seu verdadeiro potencial. Luffy sorriu, se distanciando. Ele estava prestes a atacá-los quando viu um dos caranguejos mortos que matou alguns minutos atrás. Sou eu ou a casca do caranguejo parece solta? Sem esperar, Luffy correu para frente, pegou a concha de um lado e puxou. Surpreendentemente não estava tão ligado ao caranguejo morto. E ele sorriu. Aui, caranguejos. Quer brincar de buscar? Segurando-o com os dois braços, ele começou a girar a grande concha amarela ao seu redor com os braços esticados, antes de jogá-la na direção deles. Gomu Gomu no Yellow Shuriken. Com seu tamanho enorme, os caranguejos eram um pouco lentos. E por causa disso os dois caranguejos perderam algumas pernas devido ao projétil voador. Luffy não perdeu a chance e atacou. Terminando o último, Luffy ofegou pesadamente. Sim. Finalmente consegui. Minha juventude corre solta. Mas falando mais sério, seus membros pareciam gelatina. E para piorar a situação, eu preciso de um pouco de carne. Ele gemeu. Todo seu corpo doía e o fato de ele sentir fome. Com fome. Pelo amor de Deus. Sua dor falhou em comparação com a fome que ele sentia. Como isso funcionou? Lógica de anime, eu acho. O chão tremeu quando Garp desceu rindo. Barra. Você fez um ótimo trabalho, pirralho. Eu te treinei bem. Você será um ótimo fuzileiro naval um dia. Ele estava cansado demais para recusar as reivindicações do velho. Então ele apenas bufou. Vamos assar alguns caranguejos para o almoço, disse Garp, como se não tivesse comido uma refeição completa há apenas 1 hora. Capítulo 13. Onde estou? Quando Luffy acordou, ele se viu em uma cama familiar. Então piscou lembrando do que aconteceu. Após o suposto treinamento de Garp, ele comeu um pouco de carne de caranguejo e caiu exausto. Mas pelo menos Garp não o deixou naquela ilha e a julgar pela sala. Sua fiel Naginata Wormzed, ao lado de sua cama. Ele estava na casa de Makino, um dos quartos vagos onde ele às vezes dormia. Espere, falando em Makino, hoje não é aniversário dela? Merda. Ele sentiu falta, não foi? Ele rapidamente saiu da cama. Toda a exaustão e lesões do dia anterior desapareceram. Sua recuperação com certeza foi rápida. Olhando para o relógio de parede, já era meio-dia. Ele estava atrasado, não estava? Ele rapidamente aproveitou a janela para sair e correu até onde escondeu os presentes de Makino. Com os presentes na mão, bateu na porta. Ora, não ia entrar pela janela. Normalmente Makino trabalha muito e quase nunca fecha o bar. Mas não hoje. A porta se abriu e a mulher mais velha ficou surpresa. Ei, quando você acordou? Ela perguntou piscando. E o que é isso? Luffy sorriu. Isso para você, senhora. É seu presente de aniversário. Ele disse. Desculpe, eu estava atrasado. Makino não disse nada, mas o abraçou. Oh, você está crescido. Luffy não disse nada e gostou do amor fraterno. Você sabe que este mundo era melhor que o anterior. Ele tinha um irmão que se importava com ele, um velho mal-humorado e uma figura parecida com uma irmã mais velha que também o amava. Às vezes ele estava feliz por estar aqui. Bem, por que você não abre? Ele disse, saindo do abraço de Makino. Oh, por que você está tendo essa conversa na porta? Ela disse. Entre Luffy a seguiu enquanto os dois se sentavam à mesa de jantar. Makino abriu seu presente e ficou surpreso ao ver as joias caras. Mas então ela franziu a testa. Luffy, onde exatamente você conseguiu isso? Merda. Mas sua resposta foi interrompida por um som. Pereperei. Agora Luffy foi quem estreitou os olhos. Ei, isso não é um caracol transponder. Makino estava prestes a dizer algo, mas Luffy foi rápido e seguiu o som, descobrindo um caracol transponder. Ei, não responda isso. Alô, quem é esse? O futuro pirata rei dos piratas. Ei, devolva isso. Makino arrancou aquele caracol da mão de Luffy. Ah, é Makino. Então isso significa que o outro é Luffy. Sim. Mas quem é você? Ele estava um pouco confuso. O caracol transponder era um pouco raro no blues e pelo que parece, este era bastante caro. Aquele que deu o chapéu para você. Uau! O queixo de Luffy caiu no chão e seus olhos quase saltaram das órbitas. Você é Shanks. Ele teria largado o caracol se estivesse em sua mão. O homem riu do outro lado, o primeiro e único. Ele disse antes que o olho do caracol olhasse para Makino.
Então parece que Makino você não conseguiu guardar seu segredo. Eu não vou ser o cara. Mas eu te avisei. Makino revirou os olhos. Bem, pelo menos ele cresceu. E espero que não me incomode por ligar para você todos os dias, Sr. Yonko. Ela respondeu. Estou muito ocupado, então não poderei atender as ligações de qualquer maneira, mas é uma pena ser você, ei. Luffy disse. Estou faltando alguma coisa aqui. Por que você está ligando para Makino? E por que não? Ela é minha esposa? O que? Isso não era algo que Luffy esperava. Makino riu nervosamente com um pequeno rubor no rosto. Acho que não deveríamos. Espere. É por isso que você usa esse anel o tempo todo. Luffy disse apontando para o anel que Makino estava usando. Ela corou um pouco, mas assentiu. Uau, eu não esperava por isso. Do outro lado, Shanks riu. Sim, bem, não faça marketing por aí. Especialmente para o seu avô. A última coisa que quero é colocar Makino em perigo. Garp-san não faria isso. Makino disse acenando para ele. Quero dizer, os fuzileiros navais não são tão ruins. Tanto o Caracol quanto Luffy olharam para Makino. O que? Inocência. A razão pela qual me apaixonei por você. Espere. Você não se apaixonou pela minha beleza? Isso também. Shanks disse. Mas não quero que a história se repita assim. Ace teve uma vida muito difícil, disse Luffy, quase casualmente. Espere, quem é Ace? O transponder olhou para Luffy confuso. Como Ace está conectado? Makino inclinou a cabeça. Espere, vocês não sabem. Luffy perguntou em sua própria confusão. Ace, como em Porgas de Ace ou Gold de Ace? Espere. Firefish Ace é filho do capitão? Shanks agora ficou surpreso. Espere, Roger era seu capitão. Luffy agiu surpreso. Droga, vovô não disse isso, mas espere. Então por que Garp o adotou? O falecido Rei Pirata e Garp-san não eram, como se fossem inimigos? Makino perguntou. Sim, mas os dois se respeitavam. E o vovô não o pegou de verdade. Ele apenas se rendeu aos fuzileiros navais. Mas não conte isso a ninguém, então até Luffy sabe. Shanks murmurou em voz baixa. O pirata ruivo já sabia da situação, mas parecia que Luffy também sabia do segredo. Ele já estava no último degrau da doença. Mas como isso se relaciona com o fato de os fuzileiros navais serem maus? Makino perguntou. Quero dizer, Garp-san fez uma coisa muito nobre. E ele era um fuzileiro naval. Não é sobre isso. Luffy balançou a cabeça. Você vê a razão pela qual a mãe de Ace está bem morta. E é por causa dos fuzileiros navais. Eu não sei a história completa, mas sua mãe Porgas de Rouge estava sendo caçada porque de alguma forma vazou que Roger tinha um filho. Ela continuou se escondendo e segurou Ace por 20 meses inteiros antes que vovô pudesse encontrá-la. E ela faleceu deixando o bebê Ace aos cuidados do vovô. Eu não sei o que dizer. Marin é péssimo, concluiu Luffy. Shanks suspirou do outro lado. Este dia está cheio de surpresas. Alguns deles eram notícias antigas, mas Luffy trouxe alguns problemas à luz. Punho de fogo Ace, hein? Ele se parece muito com o capitão, agora que você mencionou. Ele disse, embora Shanks soubesse sobre Ace. Ele nunca o tinha conhecido antes, e o nome passou despercebido. Mas também é uma surpresa que você saiba que eu era da equipe dele. Poucas pessoas sabem disso. Sim, bem, um dia vou superá-lo, é claro, eu saberia esse tipo de coisa. Mas então Luffy de repente se lembrou de algo. Ei, Shanks, você conheceu Ace? Não por quê? Bem, ele pode procurar você, procurar-me? Ele disse. O que eu fiz? Na verdade, ele mesmo deveria procurar o garoto. Roger o adotou desde o peito quando era bebê, então, por relação, Ace é como um irmão para ele. Você sabe como salvou a mim e a vila de alguns bandidos estúpidos. Ele quer te agradecer, eu acho. Luffy disse. Então você pode me fazer um favor? Claro, se eu puder. Bata nele, disse Luffy. Estou esquecendo de algo? Makino olhou para Luffy de forma estranha. Por quê? Shanks perguntou com seriedade e um pouco confuso. Bem, você conhece Logias e sua intangibilidade, fazendo com que sejam mortos na grande linha, dependendo demais de seus frutos e não tendo habilidades suficientes para fazer isso. Luffy disse. Então eu quero que você o humilhe um pouco. Insulte-o e irrite-o. Você sabe, seja o pirata que você é. E eu não sei, desafio a aprender aqui ou algo assim. Ele vai conseguir, ele mesmo matou de outra forma. Rapaz, Luffy, você está realmente fazendo sentido. Você realmente cresceu. O homem riu. Eu farei isso, mas qual é o objetivo final de Ace, de qualquer maneira? Bem, ele quer lutar e vencer o Barba Branca. Esse não é seu objetivo final, mas ele sempre se arrependeu profundamente de ter nascido, e é por isso que ele faria qualquer coisa para provar seu valor. E ele é. Houve uma pausa antes de um suspiro e Shanks falar. Aquele garoto vai morrer. E se ele for como o Capitão Roger? Ele irá lá de cabeça, sem aprender aqui. No entanto, o velho não é do tipo que sai em uma matança aleatória, mas é melhor estar do lado mais seguro. Ace realmente parece ser teimoso, não é? Sim, é ele. Então bata nele por mim. Luffy disse, sorrindo. Além disso, talvez mandá-lo para um professor de Haki ou algo assim. Ele realmente odeia o pai por motivos estúpidos. Vovô tentou acabar com o ódio, mas ele não conseguiu. Eu não gosto disso. Talvez conversando com o ex-pai do pai dele. Companheiros de tripulação podem diminuir o ódio. Bem, não sei como ex-companheiro de tripulação de Roger, acho que também é sua responsabilidade cuidar dele. Shanks sorriu do outro lado. Bem, eu conheço exatamente o cara. E obrigado Luffy, ele disse, houve outra pausa. De qualquer forma Luffy, você realmente fez sua pesquisa. Eu não sabia que você poderia. Eu poderia o que ser inteligente? Luffy disse, bem, eu perdi um dos meus irmãos para um porco celestial, enquanto o outro é um canhão solto. Pelo menos eu tenho que ter algum cérebro no lugar deles. Shanks apenas riu. Mal posso esperar até você começar sua jornada. Ele disse, e não se junte a esses fuzileiros navais. Eles são péssimos. Isso eles fazem. Luffy também riu. Bem, falando sobre fuzileiros navais, há outro favor que quero lhe pedir. Capítulo 14. Porque você me acordou tão cedo, vovô. Luffy bocejou. O sol ainda nem havia nascido, e depois da festa de ontem à noite, ele estava meio exausto. Ele acordava cedo, mas mesmo para ele era um pouco cedo. Barra. Só estou cumprindo minha promessa, pirralho. Garp disse andando enquanto segurava Luffy pela nuca. Agora ele é todo seu.
Com isso, ele jogou Luffy para frente. Já acostumado com suas travessuras, Luffy não caiu, e conseguiu cair de pé mesmo estando meio adormecido. Agora, me dê 500 flexões. Alguém disse antes de agarrá-lo pelo pulso e bater em algo nele. E Luffy se sentiu extremamente fraco com isso. O que foi isso? Quando ele olhou para seu pulso, ele viu uma pulseira parecida com metal presa em seu braço. Não era pulseira, era uma algema. E Luffy sabia que isso era feito de pedra de prisma marinho, pelo quão fraco ele estava se sentindo. Luffy ficou um pouco surpreso, mas ainda mais quando viu outra pessoa com eles. Eu vi seu treino outro dia, quando você estava na cachoeira, usando a fraqueza da Akuma no Mi a seu favor para ganhar alguns músculos. Por que não pensamos nisso, Bogard? Bem, a maioria dos recrutas e soldados da marinha ganham suas frutas do diabo muito tarde, e isso se tiverem sorte. A essa altura eles já têm os músculos embutidos. Então eles só trabalham com o poder de suas frutas. Bogard falou, e Luffy o reconheceu do show. Ele era o assistente de Garp, ou era seu braço direito. O homem era alto, mas meia cabeça mais alto que Garp. Ele estava vestindo um terno e chapéu bege prateado combinando, uma katana amarrada no cinto, vestindo um casaco de fuzileiro naval branco com justiça escrita nas costas. O homem olhou para Luffy, seus olhos escondidos atrás do chapéu com uma sensação de seriedade o envolvendo. Olá, Luffy. O homem disse, seu avô me trouxe aqui para treiná-lo. Espero que possamos nos dar bem esta semana. Ele disse, sua voz séria e estoica. Agora me dê 500 flexões, soldado. Luffy queria ressaltar que ele não era um soldado, mas aquele homem tinha uma carranca que combinava com o sorriso de Garp. Então ele não protestou e caiu começou as flexões. As coisas que faço para ter força. Masked Deus se sabia que algo ruim iria acontecer. Antes mesmo de chegar na última ilha da primeira parte da Grand Line, ele sabia que algo iria dar errado. Ele tinha uma espécie de pressentimento. Ou poderia ser o leite vencido que ele bebeu esta manhã. Eis suas pegadinhas estúpidas. Uau, essas árvores são enormes. Seu capitão disse olhando admirado para as árvores gigantes. E são bolhas. Estão saindo do chão? A Grande Linha com certeza é um lugar bizarro, nunca fica chato. Como um pesquisador, Masked Deus se olhou para aquele que ele chamava de Capitão, Porgas the Ace, ou mais conhecido por seu pseudônimo Firefish Ace. Esta será a última ilha que teremos que atravessar antes de irmos para o Novo Mundo. Mas capitão, tem certeza de que estamos prontos? Ele olhou para o lado, mas o homem havia sumido. Bom trabalho com a navegação. Mostrar apreço pela minha tripulação faz parte dos meus deveres. Ace disse, já fora do navio. Vou conseguir alguns suprimentos de comida. Capitão. Os outros tripulantes disseram, alguns se juntando a ele, enquanto outros ficaram. Aquele Ace. Masked Deus já tinha uma marca no rosto antes de suspirar. Porque ele se incomodou. Skull, quem foi o homem que você disse, que faz o melhor revestimento por aqui? Um homem que usava uma máscara branca semelhante a uma caveira olhou para ele. Mestre Deu, ele é um pouco velho, mas é o melhor que existe, embora eu não saiba porque as pessoas têm medo dele. O segundo em comando dos Piratas Espada suspirou. Bem, temos que conhecê-lo primeiro antes de julgar seu caráter. Quero dizer, ele não poderia ser um cara muito perigoso, se estiver cobrindo navios. Ah, como ele estava errado. Masked Deus se realmente queria se dar um tapa por algum motivo. Por que o nome não clicou antes? Sentado à sua frente estava Silvers Heilig, o braço direito do Rei Pirata. Você é o capitão? Ele não. Peço desculpas, vim como representante dele. Ele disse, quase tremendo nas botas. O capitão foi atraído por um cheiro delicioso de comida no momento em que chegou. Hahaha, não importa a época, um capitão é sempre de espírito livre, não é? Ele disse, quase sorrindo com ternura ao lembrar de algo. Eu também fiz uma viagem inesperadamente. O destino às vezes é assim. Você não sabe onde vai parar. Ele riu novamente. Mas esse é o charme de ser um pirata. Obrigado. Ele disse. De qualquer forma, desculpe por incomodá-lo. Encontraremos outra pessoa para fazer o nosso revestimento. Não há problema. O velho disse, terminando sua xícara de saquê. Isso acertou em cheio. Qual era mesmo o nome da sua tripulação pirata? São os Piratas de Espadas. Masked Deus se disse, esfregando a nuca, sem ver a expressão séria que surgiu no rosto do ex-pirata. Então jovem, você pode me ajudar com alguma coisa. Masked Deus se olhou para cima, vendo o velho sorridente. Por que você não chama seu capitão? Eu gostaria de conversar com ele. E pelo que parece, não foi um pedido. Foi uma ordem. Mascarado Deus se engoliu em seco. Ace, o que você fez dessa vez? Capítulo 15. Luffy saltou para trás, evitando o golpe de espada que quase o atingiu no peito. Para um homem, Bogard era bastante alto, alto como Garp, e isso significava que ele era basicamente um gigante de quase 3 metros de altura. E Luffy achou muito difícil evitar sua espada com uma diferença tão grande. Mais ainda quando ele estava com algemas de prisma marinho. Ele mal conseguia acompanhar. Suas roupas estavam encharcadas de suor e os ferimentos aumentavam sua exaustão. Comece a prestar atenção e lute com sua arma. O fuzileiro naval disse enquanto cortava horizontalmente. Luffy rolou para o lado com sua naginata na mão. Ele chegou ao lado de Bogard e viu uma abertura. E não desperdiçou a oportunidade, deu uma facada com a arma só para o fuzileiro naval evitar com facilidade. Muito devagar. E essa foi a última coisa que o garoto do chapéu de palha ouviu quando foi atingido pelo lado achatado da lâmina do fuzileiro naval, derrubando. Você teria perdido a cabeça se eu fosse o inimigo. Bord latiu, apenas para parar quando viu Luffy não se levantando. Ele virou o corpo para o lado e viu que o menino estava fora. A greve não deveria ser capaz de nocauteá-lo, mas a exaustão fez o trabalho para ele. Sua resistência é incrível. O fuzileiro naval murmurou, embainhando a espada. Parece que você ganhou de novo. Não é mesmo, Luffy? Garp riu antes de olhar para o neto. Quem estava fora da contagem. Não conseguia acompanhar. Bem, é de se esperar com
você por perto. O herói da marinha sorriu para Bogard, que lhe lançou um olhar inexpressivo. Ele está muito enérgico, 2 dias de treinamento ininterrupto e só agora ele saiu. Bastante impressionante, disse Bogard, enquanto o casaco branco da marinha com cagi de justiça flutuava em suas costas. Você sabe que outros fuzileiros navais teriam sido capazes de sobreviver por tanto tempo. Mas, novamente, ele tem uma recuperação bastante rápida como uma certa pessoa, então esse pode ser o motivo. Alguns chamariam isso de overtraining, treinar 2 dias sem parar, sem comer ou dormir. Bem, Bogard dormiu ou comeu, mas Luffy não. Quando ele não estava poupando com Luffy, ele fazia questão de passar o treinamento do menino para seu avô, ou para os monkeys locais. Significa que Luffy foi levado ao limite nos últimos 2 dias. Bem, ele não estaria pressionando tanto o garoto, se não fosse seu último dia de treinamento. Ao contrário do herói marinho, Bogard tinha algumas funções, então só pôde treinar Luffy por um mês. E quase não houve tempo para ensinar ao garoto os fundamentos do uso de armas. Então ele teve que levar o menino além de seus limites. Ele só conseguiu acompanhar por causa de sua recuperação insana. Mas, novamente, ele era neto do herói marinho e filho do homem mais procurado do mundo. Claro, ele teria algumas genéticas ridículas. Veja, ele está com frio, Garp disse, ajoelhando-se em direção a Luffy, e dando um tapa no garoto para acordá-lo. Mas Luffy não respondeu nada. Bogard também se ajoelhou diante do menino adormecido e tirou as algemas do prisma marinho. As algemas eram apenas para parar. Também as algemas de prisma marinho eram bastante raras. E ele não queria deixar aqui na ilha, eram propriedades marinhas. Sengoku-san está realmente zangado comigo por não mantê-lo em seu posto, disse Bogard enquanto se levantava. Ele ligou ontem, não ficou nada satisfeito. Ele até me ameaçou com o dever de homem-bolha. Garp apenas riu, mastigando seus biscoitos de arroz. Apenas diga a ele que estou passando bons momentos com meu neto. Um dia ele será fuzileiro naval. Ele riu, e ele também é um lutador muito habilidoso. O homem lançou-lhe outro olhar inexpressivo. Por que você mesmo não conta a ele? Qual é, Bogard? Eu não posso fazer isso. Ou ele vai me repreender por, bem, ser eu. Com isso, ele riu novamente. De qualquer forma, como foi o treinamento do Luffy, ele queria que eu o ajudasse a aprender a cortar roubo, então ele pode agora. Bogard lançou ao herói marinho um olhar inexpressivo. Esgrima não funciona assim. Luffy é um lutador habilidoso, não há dúvida sobre isso. Mas não acho que um mês seja suficiente para fazer alguém aprender como cortar e roubar. Conto a ele sobre o conceito básico, mas caberá a ele conseguir desbloquear a técnica e a força necessárias para isso. O homem suspirou na última parte, enquanto o herói marinho ria. Então, é culpa dele não ter conseguido aprender, disse Garp sorrindo. E aqui eu pensei que ele era um prodígio, mas parece que ele é apenas teimoso e teimoso. Pelo menos depois disso ele não poderia dizer que eu não cumpri minha parte na aposta. Ele obviamente herdou isso de você e do pai dele. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Bogard antes de se transformar em uma carranca. Mas eu não acho que você deveria me chamar na próxima vez que fizer uma aposta. A risada de Garp parou quando ele começou a tossir. Bem, você me conhece. Eu não gosto de lutar com armas. E você é o único espadachim em quem posso confiar. Além disso, ele será um grande fuzileiro naval em breve. O outro homem acenou com a cabeça. Você disse a mesma coisa sobre o seu outro neto. Quem é? Você sabe quem é filho. E ele está fazendo seu nome na grande linha. Capítulo 16. Bogard ergueu uma sobrancelha. Você disse a mesma coisa sobre seu outro neto. Quem é? Você sabe quem é filho. E ele está fazendo seu nome na grande linha. Garp tossiu novamente. Ele abriu a boca para responder, mas não tinha nada a dizer. Então o velho suspirou. Espere. Ele disse. Mas Kuzan ficou ótimo. Ele já era fuzileiro naval, então não acho que isso conte. Garp relaxou novamente. Qual é? Eu não quero que ele seja um pirata. Bogard inclinou o chapéu para frente. Não é algo que eu considere ruim. Suponho. Quando eu tinha a idade deles, era tão apaixonado pela justiça. Mas uma coisa que aprendi depois de trabalhar na marinha por tanto tempo, é que nós somos apenas cães com justiça pintado nas costas. Ele disse em um tom neutro, mas havia frustração nisso. Garp não pareceu muito ofendido com isso, apenas sorriu. Por que você acha que eu uso uma máscara de cachorro quando visito o Blues? Ele disse, barra. O homem apenas revirou os olhos. Honestamente, depois de trabalhar sob o comando do herói da marinha por quase 2 décadas, ele deveria estar acostumado com isso. Mas, novamente, o herói da marinha sempre tinha algo para despistar alguém. Então ele apenas assentiu. Bem, terei que voltar agora. Os novos fuzileiros navais estão precisando de algum treinamento. Ele disse, Ozifer-san vai me mastigar. Ele disse enquanto começava a se afastar. Ah, diga olá para ele por mim, disse Garp, seguindo seu velho amigo enquanto ele mastigava suas batatas fritas, deixando Luffy no campo de treinamento. De qualquer forma, ainda acho que Luffy seria um ótimo fuzileiro naval. Se ele for pelo menos tão teimoso quanto você, será muito difícil. Ele estava prestes a sair, mas parou. Além disso, não sei se ele é fuzileiro naval ou não, baseado em sua linhagem. Ele será alguém notável um dia, sem dúvida. Ele pode não ter as técnicas ou as habilidades para comprovar isso, agora. Mas no futuro, com a forma como as coisas estão indo, ele vai ser forte. Ele seria um grande fuzileiro naval. Como se dissesse que não. Você sabe por que eu quero que ele se junte à marinha. Ele disse, estou ficando velho e queria ele no SWORD quando não estou por perto. Mas parece que não será o caso. Bogard olhou para Garp. Acho que é o melhor. Ele disse, também com cansaço na voz. O governo mundial tem se tornado mais radical ultimamente. Você sabe o que aconteceu com Chara, e é por isso que um dos meus alunos anteriores é o homem mais procurado do mundo. Não acho que mesmo com o seu apoio os fuzileiros navais confiariam em outro Monk. Muito menos em outro D. Ele estava pensando em outro D que certa vez chamou de amigo. Saulo era seu nome. Foi realmente triste. Suas marcas de queimadura eram horríveis. Foi bom que ele e Garp estivessem lá naquele momento. Kuzan foi muito desleixado em fazer seu trabalho. Eu sei, mas você sabe que um velho pode sonhar. Com isso Bogard foi embora. Ele geralmente estava sempre por perto com Garp, mas também tinha algumas funções como vice-almirante experiente.
E isso era treinar novos recrutas, e aconteceu que era naquela época do ano. O resto do ano ele estava livre, mas o momento era ruim, então ele não poderia treinar Luffy por mais tempo. Mas novamente ele ensinou o básico ao menino e até esclareceu para ele o conceito de cortar aço. Ele precisaria aprimorar suas próprias habilidades se quisesse aprendê-las. Além disso, parece que Garp não queria que ele fosse treinado profissionalmente por tanto tempo. Se o fizesse, ele teria trazido para treiná-lo muito antes. Bogard ainda não sabia do que se tratava a aposta, mas estava mais do que feliz em treinar o neto dos heróis da marinha. A última vez que ele treinou alguém tão talentoso foi Kuzan. E ele se tornou uma figura incrível na marinha. Ele não diria que Luffy era talentoso com armas, mas era um lutador habilidoso. O uso de Naginata era tão incomum quanto o uso de seu corpo de borracha. Mas ele tinha uma base ruim para o uso de armas, por isso teve que cancelar sua fruta do diabo da ocasião para lhe ensinar o básico. O menino tinha talento para fazer o inesperado, mas aprender a cortar aço não é algo que se possa fazer em um mês. Ou assim ele pensou. Arma, ponta do chifre. Tipo, Naginata. Nota, desconhecido. Dizem que foi feito dos ossos de um rinoceronte de ferro. Arma, a lâmina sem nome. Tipo, Naginata. Nota, espada de grande qualidade. Sendo uma das 21 espadas de grande qualidade, sua durabilidade é incomparável. A arma foi fabricada nas terras perdidas dos samurais, e foi usado por um pirata antes da Era de Ouro da pirataria. Habilidades. Sua corrente só pode ser usada quando for empunhada por alguém em quem a lâmina confia. Capítulo 17. Ace gritou enquanto corria para frente, fogo queimando em seu punho enquanto se aproximava de seu alvo. Você está morto, velho. O velho tinha um sorriso despreocupado no rosto enquanto desembainhava a espada. Ele nem se mexeu quando Ace deu um soco nele, mas foi bloqueado com apenas um de seus dedos, que obviamente estava coberto de Haki, embora sua figura não tenha tocado as chamas. Eu nem preciso usar minha espada para isso, Hyleg disse, cravando sua espada no chão enquanto movia a palma da mão perto da direção de Ace. Ace queria explodi-lo com fogo, mas ele estava atrasado, pois foi atingido apenas pelo Haki do velho. Ainda tão fraco, e você estava tentando enfrentar o Barba Branca com essa força. Você não consegue nem usar o Haki, o velho disse antes de desaparecer do seu lugar. Na verdade, é uma maravilha como você tem o Haki da conquista quando você nem tem o básico. A genética faz metade do trabalho, eu acho. Seu pai era um homem despreocupado, mas não era fraco. E isso pareceu irritar Ace. Por que você? Ele não conseguiu finalizar porque teve que rolar para o lado para evitar o ataque repentino. Oh, então você parecia estar aprendendo a observação. Pelo menos você não é um desperdício, Hyleg disse enquanto atacava novamente, sua espada coberta com Haki. Você não vai sair desta ilha a menos que consiga me acertar. Ace não teve o luxo de falar, pois teve que usar seus instintos e tudo o que tinha para evitar ser atingido. Claro, Hyleg estava usando uma espada enferrujada, mas com Haki ela deu tanto quanto uma espada normal. Isso aconteceu por um tempo, na verdade várias horas, antes que Ace não conseguisse mais acompanhar e desmaiasse de exaustão. Você realmente me fez suar um pouco. Hyleg disse, sorrindo, enquanto tinha a espada apoiada no ombro. Esse foi um bom treino para meus velhos ossos. Mas você tem um longo caminho a percorrer, garoto. Por enquanto, descanse um pouco, continuaremos com isso amanhã. Com isso o homem deixou Ace para trás, ensanguentado e machucado. O menino ficou irritado, sendo interrompido em sua jornada. Hyleg só tinha interesse nele, e seus companheiros de tripulação estavam sozinhos, sem o capitão. Agora Ace não estava preocupado com a sobrevivência de seus companheiros sem ele. Mas ele estava ao mesmo tempo um pouco ansioso porque todos sabiam que ele era filho daquele homem. Uma parte dele tinha medo de que seus companheiros o abandonassem por causa disso, e como capitão, ele estava fazendo um péssimo trabalho. Ser sequestrado por um veterano que o levou para uma ilha desconhecida em um cinturão calmo pode ser a maneira mais estúpida de uma tripulação pirata perder seu capitão. Claro que nos velhos tempos era o vice-capitão da tripulação pirata de seu pai, o próprio Rei das Trevas Silvers Hyleg. E ele parecia estar muito ansioso para treiná-lo e fazê-lo aprender sobre Haki, considerando-o indigno de cruzar para o novo mundo, a menos que fosse capaz de usar Haki em um bom nível. É claro que seus companheiros de tripulação tentaram detê-lo e falharam miseravelmente. Mesmo depois disso, seus tripulantes tentaram vir para a ilha, com mostradores de chamas incendiando os navios. Graças a Deus eles tinham isso, porque o cinturão de moluscos teria sido um pesadelo para navios normais. Mas Hyleg não deixou nenhum deles chegar perto da ilha. Ele também lhes deu um ultimato. A menos que considerasse Ace digno, ele não deixaria seu capitão. Então, por enquanto os piratas espadas não tinham capitão, ele tinha certeza de que Deus se poderia mantê-lo sob controle, mas Ace não gostou nem um pouco. Porém, para ser honesto, ele não era completamente contra. Ace tinha sentimentos confusos sobre isso. Por um lado, ele estava irritado e não queria nada com Hyleg, mas por outro lado, estava feliz que alguém lá fora estava preocupado com ele. Claro que Hyleg gostava de provocá-lo, mas ele conseguia ver através disso. Talvez ter nascido como filho do rei pirata fosse uma maldição. Durante toda a sua vida ele viu outras pessoas xingando seu falecido pai, mas agora ver que as pessoas realmente se importavam com ele. Isso o deixou feliz de certa forma. Mesmo que Hyleg não tenha demonstrado, ele se importava com Ace. De certa forma, era parecido com Garp. Seu avô adotivo era igualmente agressivo com seu amor duro, mas o que Ace não gostou foi de perder. Depois de um ano na grande linha, sua força aumentou muito. Ele tinha certeza de que poderia desafiar seu avô, mas se Hyleg passasse, então ele estava fora de uma margem enorme. Já se passou um mês e as coisas que ele viu Hyleg fazer com Haki o deixaram com bastante ciúme. Que precisava de poder de fruta sobrenatural quando você tinha Haki. E se ele não apontasse as falhas óbvias em seu uso lógico dos poderes, ele estaria no poder. Haki foi incrível. Ainda mais quando lhe disseram que seu suposto pai se tornou o rei pirata sem o uso de nenhuma fruta do diabo. E ele era um homem que frequentemente entrava em conflito com o portador do mais forte usuário de Akuma no Mi conhecido. Ele ficou feliz por não ter encontrado Garp nos mares. Bem,
Ele fez isso algumas vezes, mas não foi estúpido o suficiente para desafiá-lo. Foi bom que ele não o fizesse, porque então ele poderia ter sido forçado a se aposentar mais cedo. Quase o assustou com o quão fortes aqueles veteranos eram. E Barba Branca ainda detinha o título de homem mais forte do mundo. Alguém poderia pensar que Ace ficaria desanimado com isso. Mas não, ele estava animado. Ele iria superar a todos e seria melhor que seu pai. E se isso significasse aprender aquela coisa estúpida chamada Ki? Ele fará isso. Não, ele não apenas aprenderá, ele dominará. Por enquanto, ele precisava encontrar algum jantar. E isso foi sem o uso de seus poderes de Akuma no Mi. Normalmente, isso não seria um problema, mas as criaturas desta ilha eram oponentes difíceis até para ele. Ace estremeceu quando se levantou. Quase todos os seus ferimentos não eram de couro, mas doíam pra caramba. E ele tinha que encontrar sua comida dessa maneira. Depois de um mês, alguém poderia pensar que ele estava acostumado. O usuário do fogo apenas suspirou. Este seria um longo dia. Capítulo 18. Depois de um dia inteiro de descanso, Luffy estava de volta à rotina, e isso incluía comer um banquete inteiro que Makino havia preparado para ele. Ele não sabia o que pensar do seu treinamento com Bogard. O homem era um trabalhador escravo, mas trouxe ganhos, e isso é tudo que importava. Após a Batalha dos Caranguejos Amarelos, Luffy não esperava muito de Garp. Mas, para sua surpresa, ele realmente cumpriu sua promessa. Bem, ele não o ensinou pessoalmente, mas trouxe o próximo padrinho que existia a Bogard para treiná-lo por um mês. E esse foi o período de um mês mais difícil neste novo mundo. O braço direito do herói da marinha, um dos melhores espadachins da marinha, veio me treinar em como cortar aço. Bem, isso não foi simplesmente incrível, mas as coisas não foram tão fáceis, nunca foram. E embora tenha sido apenas um mês de treinamento, quase parecia que ele tinha muito pouco tempo. Você pode perguntar como. Bem, primeiro, Bogard, ele não queria ensinar Luffy a cortar aço, ainda mais quando viu o lance de Luffy. Como espadachim e lutador habilidoso, Bogard não podia deixar escapar esses erros. Para começar, havia alguns, por causa do treinamento anterior de Luffy no uso de um cano que se convertia em seu jogo de lança. Mas o treinamento era necessário. E aí vieram as surras brutais, que consertaram à força a maioria dos erros de Luffy. E isso levou todo o tempo que houve. E apenas um dia antes de partir, Bogard ensinou, nada mais como demonstrar como cortar aço. Foi curto e direto. Foi uma jornada agitada, mas Luffy ganhou algum treinamento profissional para sua Naginata. Além disso, ao ver a esgrima de Bogard, ele estava começando a entender o funcionamento das lâminas. Honestamente, quando ele pegou o Naginata foi porque parecia legal, e a lógica ditava que coisas pontiagudas e afiadas eram melhores do que um punho nu. Mas às vezes a lógica deste mundo é quase inexistente. Você sabe que ainda não sei porque eu ou qualquer outra pessoa chamamos os nomes dos ataques quando atacamos. Luffy pensou, quero dizer não ao Gomugon antes de cada ataque não aumentar o poder de ataque nem nada. Mas novamente este é um mundo de anime. Então é de se esperar. Luffy se levantou, olhando para sua Naginata Onzed. Vamos tentar inventar alguns movimentos legais, vamos fazer parceria. Ele bufou rindo sozinho. Em apenas um mês, ele ganhou muita força e experiência. Bogard já tinha ido embora como o velho disse, e Luffy não admitia, mas o homem era um bom treinador. Mas ele não sentiria falta dele. Aquele homem o trabalhou na terra. Embora isso lhe tenha dado resultados. A partir de sua progressão, ele poderia estimar que ganharia cerca de 3 vezes mais se treinasse sozinho. E isso é bastante. E com técnicas aprimoradas, ele sabia que também se beneficiaria disso no futuro. Mesmo que eu tenha melhorado, não estou nem perto de fazer cortes voadores. Tenho que aprender a cortar aço primeiro. Junto com minha lança, preciso aumentar minha força geral. E com a forma como Bogard disse estar sintonizado com a lâmina, talvez eu precise começar a observação aqui. Luffy sabia que não era necessário aprender a cortar aço, mas com o que entendia a observação aqui faria milagres para ele aprender a entender melhor sua espada. O que Bogard disse foi vago, mas o que ele tirou disso foi que não era algo de crença, mas algo a ver com técnica. Como Soru ou Gepo pode ser aprendido. Cada lâmina funcionava em uma determinada frequência, e aprender a controlar e alterar a frequência era como se cortava o aço, que os espadachins costumam chamar de sopro de aço. Mas por enquanto, ele ainda estava carente no departamento de força. Ele tinha certeza de que poderia ter força suficiente em seu estado de equipamento 1, mas também precisava trabalhar em sua forma básica. Talvez eu devesse tentar colocar as mãos em algumas pedras do mar. Aquele homem mesquinho não deixou as algemas para trás. Mas novamente eu não deveria confiar muito nisso. Também preciso me acostumar a usar lanças com meu corpo de borracha. Além disso, preciso voltar a aprender Gepo, com a força adicional de que devo estar perto dele. Mas preciso ter certeza. Cara, tantas coisas e tão pouco tempo. Ele disse para si mesmo, engolindo a carne com uma jarra de água. Makino, sua comida é a melhor. Obrigada. A garota apenas balançou a cabeça. Bem-vindo. Mas eu não falo enquanto a comida estiver na sua boca. Luffy não se incomodou em responder, apenas assentiu, enquanto se concentrava em sua comida. Enquanto isso acontecia, ninguém percebeu que uma certa criatura observava Luffy atentamente pelas janelas. Apenas seus olhos foram vistos na escuridão enquanto olhava para Luffy com interesse. Capítulo 19. Uma semana depois, numa clareira na floresta avistava-se um jovem vestindo chapéu de palha treinando sob o sol escaldante. O corpo de Luffy estava encharcado de suor quando ele desapareceu de seu lugar, parecendo um pouco longe de sua posição inicial. Antes de desaparecer novamente de seu lugar e aparecer em outro lugar, parecia que ele estava disparando de um lugar para outro em rápida sucessão. Pelos seus músculos volumosos, era óbvio que ele estava em estado de alerta. E 500. Com isso Luffy quase caiu no chão. Ele ofegou olhando para baixo enquanto puxava o pequeno cronômetro, que pausou. Melhoria de quase 1 minuto pela última vez. Isso é bastante. E ainda por cima, eu só falei 7 vezes. Ok, talvez 8. Ele disse enquanto ofegava com um sorriso estampado em seu rosto. Se eu continuar assim, meu Soru ficará ainda mais rápido. Luffy sentou-se no chão, enquanto tirava a garrafa de água da bolsa com o braço esticado.
Suas pernas queimaram com ácido láctico por causa do treino insano. Ele enxugou o suor enquanto engolia a garrafa de água. Também era bom que ele pudesse manter seu equipamento por mais um estado. O problema com sua fruta do diabo era que ele poderia, mesmo agora, andar em segundo e terceiro se quisesse. Seu corpo era de borracha. O Luffy original só teve esses conceitos muito mais tarde. Mas ele fez isso desde o início. Mas isso não significava que ele pudesse usá-los em combate. Ele estava disposto a tentar a terceira marcha se quisesse, mas a segunda marcha precisava que ele fosse muito melhor. Se o seu equipamento fosse alguma indicação, o rápido aumento do fluxo sanguíneo poderia nocauteá-lo instantaneamente. Fluxo sanguíneo demais para um cérebro era ruim, mesmo que ele tivesse um cérebro de borracha. Havia algo lhe dizendo que ele precisava ser um pouco mais forte antes de poder usar a segunda marcha. Mas a masterização levaria tempo. Mas isso não significava que ele não tivesse melhorado. Não, ele definitivamente fez. Já se passou mais de um ano desde que ele veio a este mundo, e pela sua estimativa, ele estava acima do nível de Luffy quando começou sua jornada. E isso foi um marco para ele. O treinamento de Bogard realmente o empurrou muito. Ele estava realmente feliz por estar obtendo tais resultados. Mas também fazia sentido. O Canon Luffy treinou apenas com animais da floresta e treinamento básico, enquanto ele estava levando seu corpo à beira da exaustão desde o primeiro dia. Usando o método da fraqueza do mar, ele ganhou uma quantidade enorme de força. E o treinamento com Bogard cobriu a parte da experiência. Treinar de forma inteligente é realmente a chave, mesmo no mundo inteiro. O menino refletiu. Bem, é bom ser inteligente então. Ele se levantou do chão e estendeu as mãos para a bolsa, trazendo um livro usado com um símbolo marinho. Este livro foi o livro Rokushiki. E não foi um presente de Bogard ou Garp. Na verdade, era de Shanks. Quando ele falou com Shanks através do caracol transponder, Luffy corajosamente pediu ao Yonko que o enviasse para técnicas marítimas ou qualquer outra técnica, se estivesse disposto a compartilhar. O que? Ele iria tomar atalhos para se fortalecer se a oportunidade surgisse. Ele tinha um sonho maior que o cônego Luffy. Ele simplesmente não queria ser o rei dos piratas. Não, ele queria ser o homem ou criatura mais forte do mundo. Ele queria ter a tripulação mais forte possível que abalasse os mares. Ele queria muito mais, e então aproveitaria todas as oportunidades que tivesse. Shanks ficou um pouco surpreso com o pedido, mas concordou. No Novo Mundo, esse tipo de técnica não era barata, mas o homem puxaria alguns pauzinhos para ele. Na verdade, ele não ia mentir, ele primeiro pediu um manual de treinamento para Ki, o que fez o Yonko rir muito. Parecia que não existia tal coisa ali. Parece que todas as fanfics que ele leu no mundo real estavam erradas. Aqui precisava ser aprendido. Como a maioria dos usuários do Aqui aprenderam sozinhos ou foram ensinados por alguém. É por isso que Luffy pediu a Shanks o manual do Rokushiki. E graças a Deus Shanks conhecia uma pessoa em sua equipe que poderia ajudar com isso. E então Luffy precisaria esperar um mês para que a entrega chegasse em filas seguras. Na verdade, ele recebeu o livro alguns dias depois, após a saída de Bogard e Garp. E este livro foi um salva-vidas. Ele tinha certeza de que poderia ter descoberto todas as técnicas do Rokushiki ao longo dos anos, mas este livro pulou o processo de tentativa e erro. Quando todas as coisas são consideradas, no futuro essa coisa seria mais valiosa que o ouro. Seus companheiros de tripulação precisariam disso se quisessem sobreviver na grande linha. Capítulo 20. É por isso que ele estava treinando para dominar o Gepo. Alguém pode perguntar como o treinamento em Soru o permitiria aprender Gepo. Bem, é fácil de acordo com o livro. Soru estava chutando o chão 10 vezes em menos de um segundo, e quando você comprime essa força em um chute você pega Gepo. Era uma técnica baseada na velocidade, e é por isso que ele estava tentando deixar seu Soru mais rápido, como ele ainda estava um pouco longe de dominar o Gepo. 7 em cada 10 vezes ele falharia. Então é por isso que ele estava tentando melhorar isso. Mas também havia um problema. Ele só poderia usar Soru no estado dominado na marcha 1, e ele precisava dominá-lo em sua forma básica. Seu equipamento não era apenas truques. Multiplicou sua força e velocidade geral, então ele ainda precisava aumentar sua força base. Ele também estava trabalhando em sua própria versão da pistola de dedo. Mas onde o livro realmente ajudou foi Life Return Kami-e Iteki, principalmente Retorno à Vida, Kami-e. É por isso que Luffy queria dominar o Kami-e de borracha. Pode parecer estranho que um homem de borracha estivesse tentando aprender uma versão imitada de sua própria técnica, mas ele tinha um motivo. Life Return foi totalmente capaz de controlar o próprio corpo. Você pode considerá-lo uma versão avançada do Tekai. E Kami-e estava transformando seu corpo como papel usando Life Return para evitar ataques, mas ele lembrou que um dos agentes CP9 sem importância usava a versão lama de Kami-e. Então por que ele não poderia fazer uma versão de borracha para isso? E se algo como esse acontecesse com ele, ele fosse capturado pelos fuzileiros navais e colocado em algemas de prisma marinho. Suas frutas seriam anuladas. Mas e se ele pudesse usar borracha Kami-e, que não era a base de fruta do diabo, para escapar delas? Essa é a razão pela qual ele estava tentando se familiarizar tanto com seu corpo de borracha e seu equipamento. Chame-o de paranoico. Mas ele pode precisar lutar no fundo do mar, ou algemado, e então ter algo parecido com sua fruta do diabo o ajudaria muito. Por enquanto ele estava se concentrando principalmente em Teki, ele aprenderia a fazer isso com sua fruta do diabo antes de fazer sem ela. O livro não trazia nenhuma informação específica sobre isso, exceto contrair os músculos até atingir a durabilidade do aço. Então ele planejou usar sua Akuma no Mi para aprender primeiro, antes de aprender com seus poderes de fruta. Mas isso levaria tempo. Depois disso, ele seguiria para o retorno da vida e partiria daí. O chute tempestuoso também era algo que ele não poderia fazer agora. Assim como Boagri sugeriu, aprender a cortar o roubo era essencial para os cortes de vento. E Tempest Kick era um golpe aéreo sem espada, então ele precisaria aprender isso primeiro. Ok, vamos voltar ao treinamento. Aprender Gepo completamente até o final desta semana seria incrível, então não tenho tempo a perder. Com isso Luffy se levantou, mas então percebeu algo estranho.
Seu chapéu estava faltando. O que? Ele olhou em volta e encontrou seu chapéu no topo de uma árvore. Como foi parar aí? Ele encolheu os ombros, talvez o vento. Ele estendeu a mão de borracha e tentou agarrá-lo, apenas para o chapéu desaparecer. Luffy piscou, ele viu algo no último momento antes do chapéu se mover. E com certeza, olhando para o lado ele viu um macaquinho usando seu chapéu. Mas esse macaco parecia um pouco diferente do macaco com quem ele costumava lutar na ilha. Também era menor, talvez com 60 centímetros de altura. A característica mais distinta era que tinha 6 braços. Esta espécie de macaco definitivamente não era desta ilha. Ei, devolva isso, disse Luffy, sem se mover do lugar. Não gosto de brincar com meu chapéu. O macaco de 6 braços sorriu antes de baixar a pálpebra e mostrar a língua. Sim, muito maduro da sua parte. Luffy disse desaparecendo de seu lugar, e aparecendo bem na frente do macaco. Mas terei que retirar isso. Mas no momento em que tentou agarrar o chapéu, o macaco desapareceu, e Luffy estava com os olhos arregalados. Estou vendo coisas. Ele olhou um pouco para frente, onde o macaco estava pendurado em uma árvore. Luffy tinha certeza, aquele macaco acabou de usar Soru agora. Isso era mesmo possível. Mas Luffy não pôde refletir muito sobre isso, pois o macaco deu um grito zombeteiro antes de começar a entrar na selva. Por que você, ei, espere. Luffy seguiu o macaco de 6 braços desta vez usando Soru novamente, mas para sua surpresa, ele errou o pequeno diabinho. Isso durou um tempo, antes que Luffy se cansasse. Ok, isso está se arrastando por muito tempo. Luffy disse meio irritado. O macaco estava se divertindo, é claro. Soru. Com isso Luffy apareceu logo acima do macaco usando o chapéu de palha. Te peguei agora. Mas tudo que ele conseguiu foi colocar um pé no rosto quando o macaco pulou no ar. E começou a subir. Eu chamo isso de besteira. Luffy ficou pasmo. Primeiro Soru. Agora Geppo. Qual você é o próximo almirante da frota da marinha? Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.